it, Bolocki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Olá, galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. Eu sou Carlos Rotondo, vulgo mineiro, e hoje eu tô aqui voltando um pouco no tempo, vocês vão entender o porquê, mas estou com uma pessoa muito especial para a gente conversar. Vou começar a live um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, fazer só o pedido que eu faço sempre para vocês e que eu acho essencial, que é: deixa a curtida. Não é pedido não, é compromisso de vocês. O conteúdo tá aí, a gente está trazendo o melhor que a gente consegue fazer para vocês, então a curtida é a tua contrapartida. Deixa a curtida, não cai o dedo, facinho, vai lá. Curte, compartilha, comenta. Compartilha com o amigo, com o inimigo, com a avó, com a vizinha, com a mãe, com o pai, com todo mundo. Lá no grupo da família, faz essa gentileza e comenta, participa no chat, que aí fica mais interessante ainda. Agora, antes de eu falar das empresas que apoiam a gente, eu queria apresentar a vocês, porque eu estou um pouquinho ansioso para falar. Vou explicar para vocês o porquê. Esse projeto, o projeto Vem na Roda, já conversei algumas vezes sobre o surgimento, né, como que esse nome foi criado, mas eu vou falar de novo para vocês. Hoje é especial e merece ficar registrado aqui, vocês vão entender. O Vem na Roda, ele surgiu de um projeto onde eu já tinha um canal no YouTube, fazendo basicamente o que a maioria faz, que são os vlogs de pedal, você botar a GoPro no peito e pedalar e registrar o pedal ali, jogar o vídeo no YouTube. Eu queria fazer algo diferente, sempre curti acompanhar podcasts e eu senti a necessidade de um podcast relacionado a bike. Não é que a gente não tenha, nós temos aí alguns. O Gregário Cycling, por exemplo, é um ótimo podcast, mas eu queria uma pegada um pouquinho diferente. Eu queria uma pegada de englobar o lifestyle, todo mundo que envolve essa questão técnica que é apresentada nesses outros podcasts, e eu tive a ideia de fazer um podcast. Essa ideia estava aqui, ó, guardada na minha cabeça, sem eu comentar com ninguém. Um dia, pedalando com um cidadão que está aqui, que é que a gente vai entrevistar hoje, já bota a câmera geral, que é pro pessoal ver que aqui, ó, é o Mauro Gaspar. Mauro, eu vou continuar explicando pra galera aqui, mas já te dar boa noite e te agradecer por ter vindo participar aqui com a gente. Já te dou a palavra, mas galera, é o seguinte, pode voltar aqui pra mim. O Mauro, a gente tava fazendo um pedal e, cara, maior troca assim de pensamento. Ele virou pra mim e falou assim: isso foi quando eu tava começando a comprar, tá, os equipamentos. Eu tava comprando microfone e guardando tudo em casa, que eu fui comprando de pouquinho em pouquinho. E aí o Mauro virou pra mim e falou assim: mineiro, eu tava querendo gravar, fazer uma espécie de podcast. Eu olhei pra ele e falei assim: cara, tu deve estar de brincadeira, acabei de comprar todo o equipamento pra fazer o podcast. Pô, vamos fazer junto? E aí, cara, o Mauro cedeu a casa dele, a gente começou a gravar. Ele tem um quarto que ele usa de escritório, que ele guarda as medalhas lá. A gente colocou uma mesa improvisada ali, aquela mesa de bar que dobra, comprei ali no Mercado Livre, e montamos tudo, chamamos os amigos, começamos o nosso projeto. E aí entra a questão: Vem na Roda, da onde surgiu esse nome? Aí eu volto no tempo, lá em 2010... quando eu andava de ciclismo de estrada, estava começando no pedal, e um dia o Mauro passou por mim, já pedalava muito, e ele passou por mim, ele viu que eu estava um pouquinho mais à frente da galera que eu estava pedalando, e aí ele viu que eu estava empolgadinho, ele olhou para mim e falou assim: mineiro, vem na minha roda, vem no meu vácuo aqui, que a gente vai embalar. E aí eu fui na roda do Mauro, cara, e porra, foi fantástico, o pedal é um trechinho pequenininho, cara, vocês não tem noção. Foi um trechinho pequenininho, mas aquele trecho pra mim, a adrenalina foi lá em cima, foi muito maneiro, e foi tão maneiro que eu nunca esqueci disso. Olha que troço interessante. E aí quando eu pensei com o Mauro, assim, qual o nome que a gente pode dar? Eu falei: pô, Mauro, Vem na Roda. Foi o termo que você usou pra me convidar ali, pra ir no teu embalo. Tem um baita simbolismo, e aí surgiu, galera, o Vem na Roda podcast. E aí começamos a gravar. O Mauro, a gente acabou não continuando o projeto juntos, o projeto parou por um tempo e a gente voltou aqui depois a começar a gravar aqui na NEL. Comecei um pouco lá em casa, depois eu vim aqui pra NEL e aqui eu tô até hoje. Quem acompanha desde o início viu a evolução. A gente começou a gravar na sala de spinning, agora temos o estúdio próprio, enfim.
eu percebi o seguinte, o Mauro já participou de uns 3 programas comigo, 2 ou 3, depois aqui na NEL, depois que ele saiu. E a gente nunca fez um podcast para falar da história dele, e é um cara que tem uma baita história, e é um baita atleta. Então, Mauro, falei isso tudo para, de novo, te dar boa noite e dizer que, para mim, é um episódio que eu tô consertando um erro meu, porque eu deveria ter te convidado muito tempo atrás para falar sobre você, e eu não me toquei que a gente não tinha um episódio sobre você aqui. Então, obrigado por ter aceitado o convite, e desculpa aí, cara, demora. Bom, primeiro, né? Esse aperto de mão aqui é um aperto de grandes 2 amigos que muito. Lá em 2010, por uma brincadeirinha que a gente estava na estrada que a gente nem se conhecia direito, a gente acabou assim, né, criando laço aí para hoje a gente estar como um grande amigo. Com certeza. Outro, tá bom? Tu tava numa De Rosa. Então, obrigado pela... É isso mesmo, é uma De Rosa R848. Linda, né? Branca e vermelhinha, essa bike passou depois por um amigo meu, numa transação que a gente fez e... Então, cara, mais uma vez, obrigado, cara, pelo convite e pela excelente apresentação que você fez, cara. Eu acho que foi muito além daquilo que eu merecia, né? Nada, pô. Muito além daquilo que eu merecia. Para mim, cara, vai ser sempre um grande prazer. Eu sei que as portas aqui estão sempre abertas para mim. E você sabe que você pode me convidar a todo momento que, cara, eu vou fazer de tudo para estar aqui, para poder te ajudar. E sou um dos maiores incentivadores que a gente tem aqui do teu podcast, tá? O podcast é seu. Eu, cara, por um momento, tava com você... E, cara, se não fosse você hoje, a gente não teria esse programa aqui, esse programa semanal, e às vezes até mais do que semanal, porque já teve semanas aí que teve 2 episódios, e muito bacana, onde já passaram por aqui Henrique Avancini, Wolfgang, o cara o Felipe Avelar e outras pessoas mais, né? Então, cara, eu fico contente de estar sentando aqui, cara, e estar te dando essa entrevista, falando um pouco daquilo que eu sou, daquilo que já passei e falar um pouquinho daquilo da nossa história. Então, obrigado pelo convite, cara. Trouxe um presentão pra mim, obrigado pelo convite. Não, cara, eu tenho, né, assim como você tem aí nos teus, né, na tua decoração aí, você tem a camisa do Avancini, tem a camisa aqui do Wolfgang aqui, né, eu quis trazer para você aqui também uma singela contribuição, né, para que você também tenha esse presente exposto aí também. Deixa eu mostrar e aqui com rapidinho. Uma dedicatóriazinha. Ó, galera, é o seguinte, ó, bota nessa, acho que nessa aqui vai ser melhor. Ó. Olha essa camisa aqui, galera, é a camisa rosa do Big Biker Cup. O Mauro vai explicar, essa camisa aqui não é aleatória, ela tem uma história, e o Mauro vai fazer a dedicatória ao vivo aqui agora para ficar registrado que não é falsificada, entendeu? Então, para quem não conhece, Big Biker é uma prova que tem 25 anos de existência, que está agora no 25º ano. Eu participo dessa prova desde 2010 e talvez tenha sido, talvez não, foi a prova que mais me marcou como atleta depois que eu voltei a praticar o ciclismo em 2009. De lá para cá, eu sinceramente perdi as contas das etapas que eu participei. Foi em Itaiandu, Taubaté, São Luís do Paraitinga, São Lourenço, vários lugares. Foram inúmeras participações em pódio, e foi lá que, quando eu voltei no segundo momento que eu pedalei, né, quando eu retornei ao esporte em 2009, foi lá que eu consegui ganhar a minha prova mais importante, depois que eu retornei, né, que foi uma etapa em Itaiandu. E aí, de lá para cá, além de inúmeras vitórias que eu sinceramente não sei te dizer hoje quantas são, tá, mineiro? Mas seguramente foram mais de 10 etapas que eu ganhei ao longo de vários anos, fora segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. Posso te dizer que de 2010 para cá, quando eu comecei a correr o Big Biker, eram 4 etapas por ano. Eu participava de todas. Seguramente participei até 2019. Aí você faz uma pequena continha, 2020. Sendo que 2020 foi a última prova que eu fiz na vida como uma prova que eu posso considerar como uma prova competitiva, tá? Porque depois disso eu fiz mais uma outra prova aqui perto, aqui em Petrópolis, que foi no Gran Giro. Que eu tava lá. Foi a minha volta. Exatamente. Até 2020 foi minha última prova competitiva. E aí que teve uma etapa só, porque foi no ano da Covid. Então você faz a conta aí, 2010, 4 etapas por ano, até 2019, mais uma prova lá. Então, foi mais ou menos 40. Eu posso te dizer aí que menos de 10% eu subi ao pódio.
em todas as etapas. Não subiu. Não subiu. Em menos de 10% você não subiu. Ou seja, você calculo subiu aí, em 90%. Então, mais ou menos. Eu calculo aí Quase aproximadamente mais de 30 pódios só Que dentro maneiro. de sendo da prova de Big Bike. Por isso que ela me marca muito, né? E essa camisa aqui que eu trouxe para você hoje, uma camisa, né, alusiva ao Giro de Itália, que na época eles fizeram, né? Foi o primeiro ano que o Big Biker começou a obrigar a gente a usar a camisa de líder. Até então, as camisas de líderes não eram obrigatórias de serem utilizadas durante as provas. Agora, nesse ano que eles obrigaram. E a camisa de líder é a rosa, né? A camisa de líder é a rosa. E aí eu ganhei a etapa de 2019, né, em Taiandu. E aí, quando eu fui correr a segunda etapa, que foi em Cunha, eu tive direito a ganhar a camisa rosa de líder. E aí eu corri o restante das etapas todas com ela. Eu era obrigado a correr com essa camisa. Obrigado e Era obrigado. orgulho Então, também, né? Isso aqui tinha tinha não só a camisa de líder, que você acaba sendo uma pessoa mais, vamos dizer assim, visada dentro do pelotão. Sim. Você tinha alguns privilégios de você não precisar de imediato para o bolsão de largada. Você poderia largar, né, aquecer com tranquilidade, que você alinhava na primeira fila do pelotão. Todos os líderes faziam isso. Então, isso aqui, essa camisa aqui, ela tem um simbolismo muito grande para mim, porque foi meu último título dentro do Big Biker, né? Apesar de eu ter corrido em 2020, também ter ganhado essa etapa também, que foi a minha última prova competitiva. Eu não consegui naquele ano, aquele ano de 2020, que ele não terminou em 2020, terminou em 2021, eu não pude correr as outras etapas, em razão do que aconteceu comigo, que depois ao longo do episódio aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então essa aqui, ela para mim é muito importante. E nada mais justo de eu, né, te homenagear e te entregar ela aqui ao vivo, pessoalmente, uma grande dedicatória pro meu grande amigo e vai mineiro. Ficar na parede do podcast, então, que tá a bom. gente eu fez. Eu posso escolher onde que ela pode ficar? Pode. Pô. Então do lado do meu grande ídolo, Henrique Avancini. Vai ficar aqui. Isso aí. Aqui. Pode ser? Fechado. Então, eu vou aproveitar enquanto o Mauro tá fazendo aqui então, e posso falar dos meus vai lá, apoiadores aqui. Agora é contigo. Vamos lá. Galera, olha só. Eu tô vendo aqui, ó. Tem uma galera assistindo, não tem o mesmo número de curtidas do que o pessoal. O pessoal que tá assistindo tá esquecendo. Cara, vai lá. É só clicar no botãozinho de curtida. É rapidinho, tá? Se você não gostar do conteúdo, e eu duvido que você não vai gostar, você tira a curtida depois no final. Eu duvido que você vai tirar. Mas curte, compartilha, comenta, participa no chat aí com a gente. Um abraço pra galera que é membro. Se você ainda não é membro, eu convido você a se tornar membro do canal. Por R$ 7,99 você dá um baita apoio pra gente manter esse projeto, pra gente evoluir, pra gente ir além, melhorar os equipamentos, enfim, a gente trazer o máximo de entretenimento, diversão e tudo mais relacionado à bike para você. E você ainda participa de um grupo de WhatsApp que só tem amigos, só tem gente fina e vários brindes que só quem tá lá no grupo sabe, mas posso dizer para vocês que o que tem de inscrição de prova não tá no gibi. Galera, vou falar de empresas que apoiam a gente, que sem elas realmente, provavelmente o Vem na Roda não estava mais com as suas luzes acesas. Primeiro eu quero falar da NEL, porque eu sempre esqueço de falar da NEL. A NEL, cara, é a nossa casa, é onde está o nosso estúdio, é a maior academia que eu já entrei, para falar a verdade, com certeza a maior academia de Teresópolis. E eu imagino eu que seja uma das maiores academias da região. Então, galera, maior e melhor, tá? Neo Fitness Center, aqui de Teresópolis. Vamos falar da Cyclo São Cristóvão, um bike shop de respeito, de tradição. Uma loja física que tem a sua história atrelada à própria história do mountain bike aqui na região serrana, que para quem não sabe, é um dos berços do mountain bike no Brasil. Então a Cyclo São Cristóvão tem sim tradição. Vende em todo o Brasil, QR Code aí na tela para você comprar. Do ladinho aí também tem o WhatsApp, tem o Instagram deles. Se vocês tiverem dúvidas na hora de comprar, cara, não compra errado não, vai lá, troca uma ideia com eles no chat, no WhatsApp ou pelo direct no Instagram, que eles vão te dar toda a atenção. E o Kito falou para mim o seguinte, que ele não perde negócio. Se você achar preço melhor na internet, cara, troca ideia com eles, que ele vai tentar chegar junto, mas é aquele lance, né? Se for contrabando ou produto falsificado com aquele preço, cara, que não tem nada a ver com o preço de mercado, pô, não tem como concorrer. Então, vocês vão ter que entender isso aí. Qual é o próximo que a gente vai falar? Vamos falar do MT Fruit. Vou falar do MT Fruit logo em seguida, porque é um hortifruti, galera, que assim, Teresópolis nem é tão grande, e o cara tem 3 estabelecimentos na cidade. Então é sinal que tá voando. E sabe por que tá voando? É preço e qualidade. Porque não adianta você ter preço bom e só vender produto ruim.
o cara vende produto bom e o cara tem preço bom. Então, ó, acabou a desculpa para não fazer dieta. Ah, mas dieta custa caro, alimentar bem. Lá no MT Fruit você consegue comprar barato. E outra coisa, cara, lá no centro da cidade, que é uma das lojas que ele tem, fica aberto 24 horas. Então eu tô até brincando aqui falando o seguinte, se um dia você acordar aí com insônia, não tem nada para fazer, cara, ao invés de ficar lá forçando tentar dormir, levanta, vai lá no MT Fruit fazer uma comprinha, beleza? Farma Débora, vamos falar da Farma Débora. Farmácia de manipulação aqui de Teresópolis, outra apoiadora, outra parceira aqui da gente. E, cara, uma baita farmácia de manipulação com laboratórios, uma excelência na qualidade, na segurança, na produção do seu medicamento e do seu suplemento, porque eles fazem tanto medicamentos quanto suplementos. Tem um suplemento muito bacana que eles estão fazendo agora, que é a creatina em gummy, cara. Vem uma balinha para você comer a creatina, então se às vezes você não curte beber a creatina ali com água, não te cai bem, pô, tem a balinha, cara. Então, assim, os caras estão inovando sempre, Farma Débora tá aí, também entrega em todo o Brasil. Esse QR Code que tem aí, vocês conseguem falar com eles e terem mais detalhes. Vamos falar agora da Clínica Futuro, uma clínica que eu encho a boca para falar, que é do Dr. Daniel e da doutora Juliana. Grandes amigos, o Dr. Daniel foi quem me operou, foi o ortopedista que colocou a minha prótese de quadril e a quem eu devo muito obrigados para ele. Então, e assim, é uma clínica, cara, que é atendimento humanizado. Você chega lá, é uma clínica familiar, você é bem atendido com toda a atenção, com toda a calma do mundo. É uma clínica especializada em ortopedia e endoscopia digestiva alta. Sempre me embolo para falar com a doutora Juliana. E tem dois serviços que são feitos lá que a gente gosta de ressaltar, que antes eu estava usando com a Lin, mas eu acho que eu já decorei. Primeiro, ácido hialurônico, esse daí, cara, todo mundo já conhece, esse já é fácil de falar, mas é um negócio que caiu na boca do povo porque é bom. Que é, cara, para aquela galera que tem uma dor no quadril, uma dor no joelho, dor articular. A aplicação desse ácido pode te ajudar com essas dores, mas sob indicação médica, óbvio. Eles fazem esse tipo de tratamento lá e também tem a aplicação de ácido zoledrônico. O ácido zoledrônico é uma aplicação venosa que ele ajuda na prevenção da osteoporose, uma doença que provavelmente vai vir, né, com muita gente aí com a questão da idade. E, esse tipo de tratamento, cara, ele pode trazer uma autonomia para quem está já com esse problema, uma melhor qualidade de vida. Então é um serviço assim excepcional. Então fica a dica e o meu muito obrigado a todos os parceiros do Vem na Roda, porque são empresas, galera, não é questão de ser patrocinador, é questão deles perceberem o quê? Que o projeto tem um objetivo legal, tem uma missão maneira, que é divulgar o esporte, divulgar a saúde. Por isso eles apoiam o Vem na Roda. E aí eu conto com o apoio de vocês também. Galera, ó, deu tempo do Mauro fazer aqui de dedicatória gigantesca. Eu quero ver, Mauro. Acho que essa câmera aqui vai ficar... Essa mesmo. Dá pra... Deixa eu botar aqui. Essa eu faço questão de... Acho que é a do Mauro. Acho que pode ser a câmera do Mauro. Será que vai dar pra ver melhor? Essa daqui, cara, Mauro. Tá aqui, ó. Vamos lá. Não precisa mostrar, não. Tá aqui, ó. O grande amigo, Rotondo Mineiro, Vem na Roda Podcast. Pô, perfeito. Tá bom? Ó, bom, vamos deixar exposta aqui, né? Isso aí. Bota ela aí na... Tá bom aqui? Tá? Só bota de um jeito que não caia. Acho que não cai, não. Acho que assim tá bom. Isso aí. Aí, deixar a camisa ali e vamos começar a nossa conversa, Mauro, porque a gente já falou pra caramba do podcast. O podcast é um momento da tua vida ali que a gente se aproximou bastante e foi maneiro pra caramba ali gravar, essa que é a verdade, cara. Todo o improviso que a gente tinha lá, de estar lá no quarto lá, e aí chegava lá, a gente tinha dificuldade para poder equalizar o som, né, colocar as coisas no lugar. Parafuso para lá não ficava direito, tinha que chegar para um lado, chegar para o outro. A gente teve que levar um amigo seu lá para poder ajudar a gente César a equalizar. Castro. O César, foi bem bacana. E cá entre nós, né? Desde o início você vê a dificuldade que a galera acha que é só botar o microfone e sair gravando, mas ao vivo são outros 500, né, cara? Sabe o que eu sempre achei maneiro, cara, da gente, assim? Eu já falei isso contigo, até quando eu te convidei aqui para gravar, quando o Alex Malacarne veio e tal. Eu sempre puxo um pouco pro lado, eu quero conhecer o lado... vou falar o lado humano das pessoas, não é isso, mas o lado pessoa daquele atleta. Eu acabo puxando para esse lado. E aí vem você e traz de volta o lado técnico da coisa. Então acaba assim, eu vou muito pro lado da pessoa, da família, das dificuldades, do dia a dia, e você traz para aquela questão técnica, aquela questão de performance, e aí eu acho que os dois juntos formam uma equilíbrio, né? Que faz um equilíbrio maneiro, cara. Porque quando você faz uma dupla com alguém, se os dois fazem a mesma coisa bem,
meio que assim, não soma, sabe? Tipo, um anula o outro, talvez. Já quando você... Eu vejo assim, que quando você faz um grupo, é legal quando cada um tem uma característica que agrega no outro. Na vida tudo é isso, né, o Mineiro? É dupla sertaneja, tem a primeira voz, a segunda voz. Você tem dentro de uma empresa, a sociedade, né? Você tem que saber respeitar o teu sócio tem que saber te respeitar, onde cada um tem seu papel, que é importante, em prol da sociedade. Então isso aqui também, acho que é um pouco disso também, né? E aí a gente acaba tendo um equilíbrio bacana entre você levar para um lado mais descontraído, um lado mais da pessoa, um lado mais brincalhão. E quando é uma pessoa que realmente está envolvida no esporte que a gente, né, se dedica, que a gente gosta, eu tento trazer algumas curiosidades, né, que de repente o pessoal que está do outro lado da telinha está querendo saber, querendo entender e querendo ouvir do nosso entrevistado aquilo que para ele é importante, ele tirar algum aprendizado dali, né, que acho que é legal. Que foi o que aconteceu com o Alex, né? Ficou bacana pra caramba, né? Aquela entrevista. Aliás, se você está aqui assistindo a gente, não viu esse podcast, cara, o Alex Malacarne, ele não esteve aqui presencialmente, mas esteve de espírito, digamos assim, a gente fez de forma remota. Ele falou que vai vir aqui, assim que ele estiver aqui por perto, ele vem. Então, e vai ser maneiro, né? Conhecer ele pessoalmente, porque o cara é fantástico. Mas, cara, foi fenomenal aquela. Foi muito legal, né, cara? A gente consegue extrair algumas coisas e ele demonstrou uma maturidade muito grande, né? Cara, absurdo. Mesmo tendo, né, 23 anos, agora passando para 24, que ele era na categoria sub-23 até o ano passado, esse ano ele já está na elite, né? Uhum. Inclusive trazendo um pouco, né, o viés técnico e o viés do esporte que a gente acompanha sempre. Esse fim de semana ele foi terceiro colocado no XCC na sexta-feira lá no Chile, em Valdívia. Né, onde o grande vencedor foi o Martin Vidal. O segundo colocado foi o Zé Gabriel, que agora saiu da Odd e está na Soul. E no domingo ele foi vice-campeão, segundo colocado no sprint com o Vidal, junto com o Gustavo Xavier, que é companheiro de equipe dele. E o Zé Gabriel ficou em quarto. Quer dizer, os brasileiros estão avançando bem, foram numa prova na América do Sul, uma prova UCI, não lembro qual a categoria da prova, mas os três mais bem colocados hoje no Brasil, com exceção do Ulan, né? Que o Ulan, ele está não vou dizer numa prateleira acima, mas ele está um pouquinho, né? Se a gente fazer um comparativo com o ano passado, ele estaria um pouquinho acima, ou no mesmo nível esse ano, não sei, talvez, se despontaram lá, né? Então, se o Ulan estivesse lá, talvez a gente tivesse aí um pódio de 4, de 5, né? De 5, 4 brasileiros, né? Ia ser bacana, né? Ia ser bacana. Cara, o Ulan a gente tá em tratativa aí pra ver se ele vem conversar com a gente. Vamos ver. Aí se ele vier, já fica o convite pra você participar com a gente dessa live. Vamos tentar fazer ela acontecer. Agora vamos falar de você. Mas aí eu preciso voltar no tempo, Mauro. Porque, cara, eu te conheço, como a gente falou aí, desde 2010, talvez, 2009, e alguém resolveu furar uma parede agora aqui, mas tudo bem. Cara, antes disso, como é que surgiu o teu relacionamento com a bicicleta? Desde criancinha mesmo? Então, cara, primeiro, eu sempre fui um cara muito voltado para a prática esportiva. Mas isso desde criança? Sempre tive esse viés do esporte dentro da minha veia. E o porquê? Acho que isso é de berço, sem ninguém ter incentivado isso para mim. Eu nasci com isso. Eu não tenho nenhuma experiência esportiva dentro da família. Tu não tem? Não tenho. Não. Meu pai que ele era muito, gostava muito de futebol. E quando eu era criança, eu comecei a jogar futebol, brincando e tudo. E aí eu tinha um destaque no futebol e tudo. E aí naquela época, meu pai me levou para poder fazer treinamento. Eu jogava no time da cidade. Tinha pequeno destaque, e aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um treinamento e fazer um teste lá no Vasco. Isso com quantos anos? Com 12 anos, por aí, 11 para 12 anos. E aí eu joguei no Vasco nas categorias de base até 13, 14 anos aproximadamente. Dentre as pessoas que eu joguei, a única pessoa que tem destaque até hoje, né, da minha geração, que jogava naquele time que eu estava treinando lá no Vasco, o único que despontou foi o Romário. Então eu era o meia esquerda e ele era o ponta direita. Você jogava com o Romário? Eu joguei com o Romário. A gente era do mesmo time lá no Vasco. Rapaz, eu não sabia dessa... E aí ele foi o único que se despontou, porque futebol não é só o talento, né? Futebol, como tudo na vida, né? Não é só talento, tem as oportunidades, tem a dedicação e tudo.
E ele acabou aproveitando a oportunidade que apareceu para ele. De Teve repente, alguém aqui, algum convidado que falou isso, né? Que a alta performance não é não, democrática. ela né? não é preponderante, né? A alta performance não é preponderante para você se dar bem na vida, né? Você depende de vários fatores. Dedicação, oportunidade, estar preparado no momento certo, na hora certa. Às vezes você tem no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Exatamente. Para se chamar a atenção. Exatamente. E aí, cara... E você ficou até quantos anos aí nessa... Eu fiquei até 14 anos, fiz ainda teste na Olaria, fiz teste na Desportiva Ferroviária lá em Espírito Santo, mas acabei voltando e depois acabei desistindo. Mas aí, né, fora essa questão do esporte, eu sou de uma família humilde, onde meus pais não tinham muitas condições financeiras e eu nunca tive bicicleta própria. Né? A gente sempre, quando tinha condição de pegar uma bicicleta, era uma bicicleta emprestada, era uma bicicleta usada, era uma bicicleta quebrada. Eu lembro até hoje que eu cheguei, um determinado ano, tinha aquela brincadeirinha da Não Esqueça da Minha Calói. A gente da nossa geração, lá da geração Baby Boomers ou da geração X, né, que é a geração que eu faço parte. Você não é dessa, você deve ser da geração daí, você deve ser da Z. Não, eu nasci com iPhone 5G já. Você não é da Alpha não, né? Quando eu nasci já tinha iPhone, internet 5G, então, o iPhone 16. E naquela época, não tô aqui... Eu nasci em 81, Mauro. Você nasceu quando? Eu sou de 64. 64. Faz a conta aí. Não, né? Pô, Não precisa fazer conta não. Pô. E aí, a gente sempre, para ter as coisas dentro de casa, a gente tinha muita dificuldade. Vou dar alguns exemplos aqui, não é para poder... dizer que eu sou maior ou sou menor, tudo, mas é só para poder, poder valorizar. Cara. Acho que é importante até para as pessoas de hoje em dia verem como é que antigamente as coisas aconteciam e não eram tão fáceis como é hoje. Fáceis não. E poder refletir. Tem um acesso melhor, né? Uma reflexão realmente. Então, por exemplo, eu sou de uma geração e meu pai tinha poucas condições financeiras. Para a gente comer fruta, a gente comia fruta tocada. Ninguém sabe o que é fruta tocada. De repente você não sabe o que é fruta tocada. Não sei. Eu devo saber, mas não por exatamente. esse termo. O que acontecia? Você chegava no mercado, que antigamente era o ABC, que hoje é o Extra, né, que já foi outros. Você chegava lá, tinha uma banca de fruta que ela estava com um pintinho de estragada, maçã tocada. Aquela maçã que você pega, a massa ela tem um pontinho de estragada. Uma banana que ela está totalmente pintada e você na hora que descasca ela tem aquela coisinha mais vermelhinha e tudo aquilo. Isso hoje não vai mais para a bancada. As pessoas pegam e tiram dali e vão fazer suco, processar, fazer tudo. Então a gente chegava lá, tinha uma banca de maçã boa e uma banca de maçã tocada. Mas não é o que o pessoal chama de xepa, né? Cara, pior que xepa. Tá? Porque xepa, eu não vou dizer pior que xepa. Xepa é a sobra da sobra, né? Mas xepa é o final, é o que sobrou da feira. Terminou a feira. Lá não era na feira, tá? A gente ia no mercado ali, aí comprava. Uhum. Aí a gente comprava a fruta tocada. Aí pra gente comer queijo e presunto, a gente chegava na fila do frio e pedia para ele ponta de frio. Ele pegava lá, tinha uma vasilha lá, que tinham todas as pontas daquilo, você corta o queijo, sobra a ponta dele. Hoje em dia o que eles fazem? Você vai num mercado aí, não vou dar nome aqui para poder não fazer propaganda, de uma pessoa que não te patrocina, não que ela não mereça, mas se ela quiser que eu fale o nome, ela vem aqui e te patrocina. Você chega lá, tem uma bandejinha lá que aquilo que sobrou, que é a ponta, ela corta todo bonitinho lá em cubinho direitinho e te vende pelo mesmo preço. Mas antigamente não. Antigamente não. Então eu chegava lá e comprava isso, tá? Então é um exemplo. Então a dificuldade era grande. Então meu pai não tinha condição de dar bicicleta, mas eu, mesmo assim, quis tentar extrair dele alguma coisa para ver se ele conseguia e comecei a botar bilhetinho e não esqueça da minha calói. Meu pai, quando começou a ver aquilo, me deu esporro. Brigou comigo. Cara, a gente fica triste e tudo, mas era a criação que ele tinha. Eu não posso julgar ele em relação a isso. Mas... Entendeu? Então aí tu se coloca no lugar dele também. Exatamente. Aí o que acontece? Hoje a gente não trata as coisas dessa forma. A gente vai, conversa, explica, meu filho, não tenho, não vai dar. Outra forma de criar. É a evolução, né? Acho que é a evolução do ser humano, né? Mas você consegue entender. Eu consigo entender. Tenta inverter a situação e você se vê... Na verdade, ele estava descontando em você uma frustração que ele poderia ter de não te dar o que ele queria te dar. Eu não julgo ele de forma negativa. Né? Não, eu não de forma alguma. Meu pai não fazia isso, porque ele não tinha condição e era o jeito que ele foi criado e não tinha condição mesmo, acabou. Eu nunca crucifiquei ele por conta disso. Uhum. Né? Ele sabe. Apesar dele não estar aqui, ele sabe disso. Então, cara, o acesso que eu tinha à bicicleta era bicicleta usada de amigo. Então aquilo ali, cara, acabou sendo alguma coisa que eu trouxe pra vida. E quando eu tive condição de comprar minha primeira bicicleta, eu me apaixonei por isso. E aí abandonei o futebol.
E foi nessa fase de 14 anos ali, mais ou menos? Não, foi depois que eu já tinha casado e tinha filho. Você tinha quantos anos? Mais ou menos. 23. Então já tinha passado quase uma década que você abandonou o futebol. Exatamente. Eu continuava jogando futebol e tudo, mas não de forma... Não, sim, dessa... Eu jogava pelada, no Comari, né, nos clubes da cidade, de campeonatos e tudo, ia pra roça. Ô, Mauro, disputei muito campeonato. Nessa época do futebol, você tinha esse foco que você tem hoje? Eu quero entender de onde que vem esse teu foco mesmo de atleta. E aí não precisa falar de bicicleta, é de atleta mesmo, porque você, cara, tem uma vida extremamente saudável, você tem uma rotina de foco mesmo, assim, de disciplina, de treinos, e, cara, de causar inveja a muita gente aí. Eu prefiro inverter, o Mineiro. Eu acho que o esporte me fez ficar assim. Ao contrário, para mim. Entendi. Né? Hoje você vê estudos onde você consegue enxergar que as pessoas que praticam esporte, elas são pessoas melhores, são pessoas que dedicam, são pessoas que têm meta, são pessoas que têm objetivo e que conseguem alcançar, porque elas se dedicam, elas são determinadas. Inclusive eu estava vendo há pouco tempo uma entrevista sobre esse assunto, e era um empreendedor, e ele disse que, dentre as perguntas que ele fazia no processo seletivo, uma delas era: você pratica esporte? Se a pessoa falasse para ele assim, que ele não pratica, ele foi categórico: eu não contrato. Porque a pessoa que não pratica esporte, ela não tem objetivo, ela não se dedica. Então hoje, inclusive, existe um paralelo muito grande entre grandes empreendedores, grandes sócios e tudo, que os caras vão buscar no esporte, e especialmente no ciclismo. No triatlon também, né? Principalmente no ciclismo e no estado, ou nos esportes de endurance, que ensinam muito pra gente a resiliência, a dedicação e o aprendizado para poder aplicar aquilo ali no dia a dia dele, seja na família, seja no esporte, seja em tudo. Cara, então eu inverto o que você me perguntou, da onde vem. A minha dedicação veio por conta que o esporte me ensinou dessa forma. Você o esporte foi te moldando para você virar esse cara que você é hoje, e você já é assim desde que eu te conheço, né? Mas a minha vivência como atleta... Quando eu te conheci, você já tinha uma baita experiência com a bicicleta. Porque o esporte ele teve para mim 2 momentos, né? O esporte ciclismo teve 2 momentos, né? O momento onde eu comprei a minha primeira bicicleta, era só para passear, mas com um mês depois eu já fui fazer uma competição e por aí vai. Inclusive o cara que está aqui comigo, aqui com a gente aqui, Edinho, vai lembrar que a primeira competição que eu fiz foi em Rio Bonito. Ele vai lembrar disso, a gente foi para lá, a gente almoçou no meio do mato lá, né, Edinho? Que a gente não tinha onde almoçar, tava. E aí a gente foi correr numa fazenda lá, que era uma prova da Copa Brasil. Tinha Oswaldão, Márcio Ravelli. E aí foi eu, ele, Fabiano. E aí eu fui correr, a gente foi correr na categoria estreante. E naquela época tinha categoria estreante, não era nem categoria light, esporte, não tinha isso. Era estreante ou federado de acordo com as categorias. Inclusive as categorias eram de 10 em 10 anos. Não eram categorias como hoje, é de 5 em 5, que é de 5 em 5, era muito mais justa. É muito mais parelho. De 10 em 10... Você diminui a janela. Exatamente. E aí, cara, a gente precisava almoçar. E aí a gente não sabia onde almoçar, a gente estava no meio do mato, não sabe para onde ir, não sei mais o que. Aí a gente começou a rodar, saiu com o carro, encontramos com uma mulher no meio do caminho, botamos uma mulher para dar carona, falamos com ela, não sei o que, ela levou a gente para dentro da casa dela, ela fez um almoço pra gente. Maneiro. Hoje em dia você não acha mais isso aí, não, cara. Exatamente. Então, Você é daqueles caras, todo mundo que vem aqui agora é isso, né? Como é que você começou a pedalar? Eu peguei a bicicleta, fui competir a primeira vez e ganhei. Todo mundo assim, Não, demorei, cara, demorei. Demorei, foi a primeira prova que eu ganhei foi em Fragoso. Na pé da serra ali, de Raiz da Serra ali de Petrópolis. Agora, deixa eu só entender uma coisa. Você comprou a sua primeira bicicleta com, aí vamos falar, 23 anos. É uma Aluminum 21 marchas com altos, com aquelas paradas de alumínio, uma azulzinha. Maneiro. Mas eu queria saber o seguinte, não foi o teu primeiro contato com bicicleta. Meu primeiro Até contato você falou, você usava, pegava meu primeiro contato era na infância. Então, por exemplo, eu também, acho que quase toda criança tem um contato com a bicicleta, essa que é a verdade. Alguns acabam levando um pouco pro lado, por exemplo, naquela época tinha a questão do BMX, do cross e tal. Extra light. O meu contato com a bicicleta já era mais só pedalar na rua.
que muita criança acaba que o contato é esse mesmo, aquela pedalada na rua com os outros amigos ali e acabou. Ou seja, você não vai muito para esse lado de vamos fazer trilha, vamos, né, de você aumentar um pouco. O teu contato era de qual desses mundos? Era desse mundo já mais puxando pro lado do competitivo? Não. Ou era uma pegada só de bicicleta? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Não, quando eu comecei com a bicicleta era lazer. Lazer total. Sentir o vento na cara. Brincadeira. Só brincadeira de Até criança. alugar bicicleta a gente alugava, mineiro. Boa, era uma brincadeira de criança. Era uma brincadeira de criança. Perfeita essa palavra. A gente era brincadeira de criança. Tá? Então eu lembro de sair de casa e ir pro alto, chegava lá, alugava a bicicleta durante 1 hora. Ficava eu e meu irmão. Pô, e aí tu com 23 anos você comprou bicicleta que era pra satisfazer um sonho de criança. Exatamente. Não era de tipo, vou começar a praticar o esporte ciclismo. Não, mas aí eu comecei, cara, a andar, a veia esportiva e competitiva que eu sempre tive. E ela apareceu, que eu acho que isso é uma coisa que já veio de mim desde pequeno. Bike, né? Na época era mountain bike. E aí na cidade sempre teve uma galera muito boa de mountain bike, né? Então na época tinha uma loja de bicicleta que eu esqueci o nome, que os caras faziam o quadro, né? Que era o Luiz que fazia, que aí tinha um Cláudio Branco. Eu esqueci o nome eu esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome. O Edinho tá aqui, se ele souber, ele dá aí pra gente. Hã? ProBike, isso aí, ProBike. Eram uns quadros de cromo molibdênio, né? Não sei nem falar essa palavra. É cromoli, né? O pessoal fala chamar cromoli, mas é cromo molibdênio. Eu também tive uma bicicleta desse porte também, acho que HS, por aí vai. E aí é que começou a surgir, porque a gente começou a andar com esses caras, e aí vem a história do Cláudio Branco, que eu já conhecia. Não é o Cláudio Branco rato que a gente tem hoje, que anda com a gente do Turma do Pedal. É o Cláudio Branco, irmão do Luiz Branco, que chegou a disputar Mundial, né? Conhece o Henrique também, quando teve aqui na entrevista, comentou o nome dele também, não sei se você lembra. Ele, se eu não me engano, ele tá no grupo do WhatsApp, não dos membros, mas o outro grupo aberto público que tem exatamente, do Vem na Roda, eu acho que ele tá lá, tem ele, aí tem o Luiz Branco, que é o irmão dele, aí tinha o Bombril, que você já entrevistou. Sim, o Bombril teve aqui. Aí tinha uma galera, né, cara, aí aí eu comecei a pedalar com esses caras, comecei a ver, aí tinha o Valinhos, né, e um monte de gente. Foi aí que eu conheci o Edinho, conheci o George, né, e mas conheço aí essa galera já era toda. Um pedal mais mas aí eu já comecei a entrar no meio de pedalar, de competir. Eu participei daquela prova lá em Rio Bonito, fui seguindo. E aí foi, cara. Aí eu fui evoluindo, até ganhei a primeira prova em Fragoso. E aí, cara, entrou no sangue. Aí, daí pra frente, fui até 98, 99, perto de 2000 mais ou menos, quando deu um estalo assim na minha vida. De um dia para outro eu acabei uma competição em Campo Grande. Tinha uma pista lá maneiríssima, cara. Pista lá maneiríssima em Campo Grande. Eu saí de lá, não fiz uma boa prova, peguei o carro, vim embora para casa. Quando chegou na metade do caminho, não vou mais competir. Na época eu tinha uma Trek de carbono. Foi a primeira bicicleta de carbono da cidade. Uma Trek 9.900, se não me engano. Na época era esse modelo. Aí eu não vou competir mais. Peguei, encostei a bicicleta, e aí fui, trabalhei, e aí decidi fazer faculdade. Entrei na faculdade em 2005. Fiz a faculdade. Direito? Exatamente. Foi lá que a gente se conheceu pela primeira vez, porque eu vi que você fazia e tudo. Aí eu comecei a fazer a faculdade em 2005, me formei em 2009. No último ano que eu estava me formando, veio de novo a veia da bicicleta. E aí não parei mais. Cara, e aí nessa época que você... vamos falar, seu primeiro momento de competição. Sua primeira... o primeiro estágio. Primeira temporada da série. Você... Cara, como é que era a tua rotina de treino, assim? Era aleatório ou você já tinha... Porque hoje em dia, cara, eu fico batendo nessa tecla que você é um cara muito disciplinado. É absurdo. Fui mais. Era assim já naquela época? Eu vou dizer que naquela época não era tanto. Eu treinava muito à noite, treinava muito na hora do almoço, mas o acesso às informações era muito difícil, mineiro. Tanto as informações quanto os equipamentos. Então a gente tinha muita limitação. Eu até fazia um treino com o treinador do Bombril. O Bombril tinha um treinador chamado Marcelo. E aí ele me indicou o cara, eu pegava com ele os treinamentos, mas era coisa muito básica, sabe? Mas eu era muito mais o que era mais ou menos, cara? Só pra eu entender. É curiosidade minha mesmo.
Cara, ele passava uma planilha pra gente assim, falava assim, ó, hoje você vai dar um tiro de 30 quilômetros. Você vai dar um tiro de 15 quilômetros. Era isso. E assim, você não usava frequência cardíaca? Era um Katai. Era um Katai. O que é isso? Katai era hoje o GPS que a gente tem. Era um Katai que você tinha que botar um sensorzinho. É que não é GPS, ele é um ciclo computador e ele usava com fio, giro. Com fio, né? Que você tinha que fazer a medição da roda. Aí a gente botava uma pedrinha, marcou aqui. Agora a gente vai rodar a roda para ver até onde que ela vai, pega uma fita métrica. Dava um 360 completo na roda. Aí vê qual é a medida que dá. Essa que aí chegava lá no Katai, né? No computador, configurava ele, apertava os botãozinhos para lá e para cá. E aí botava a medida que dava ali. Eu tenho esse ciclo computador lá em casa até hoje, acredito. Eu tenho ele guardado. Então, por exemplo, quando a gente saía para treinar, ia subir a Serra de Petrópolis. Aí a gente chegava na metade da ponte do Quebra-Frasco ali, antes do trevo, você entrou na metade da ponte, a gente apertava o botãozinho. Que aí você sabia. Aí ia chegar até lá em cima. Que era o LEP. Aí, é como se fosse. Exatamente. É o LEP. Mas a gente chegava com ele ali desligado. Porque não tinha o LEP no Katai. Ah, não, você ligava ele. Ele ficava ligado. E aí, na hora que eu chegava ali, eu dava o start. Você dava o start do treino. Do treino, exatamente. Não tinha como você fazer um subtreino que é a volta. Não tinha, exatamente, não. Entendi. É como se você literalmente... Eu chegava com ele desligado. Ele só ligado no botão, mas ele não estava funcionando, não estava marcando. Ele estava tipo em stand-by, digamos assim. Não estava marcando. Na hora que eu passava ali na metade, tinha até um lugarzinho lá que a gente marcava, né? Na minha cabeça eu tinha. Provavelmente todo mundo também tinha, mas a convenção era na metade dessa ponte. Aí a gente apertava o botãozinho ali. Você sabe que o segmento hoje em dia ali é depois da... É bem depois da ponte, né? É, depois da ponte. Eu não sei exatamente quando mas eu naquela curva ali depois da polícia ali. Então, aí a gente botava ali e chegava lá em cima. Nessa época, não tem Strava para contar a história, mas lá, na época, o meu tempo era 27,48. Dizem que se não tá no Strava, não tá no Strava, né? Não existe. Brincadeira. Pô, 27 e pouco. Mas, cara, tinha um outro lá que era absurdo, né, cara? Infelizmente, esse cara não tá mais com a gente aqui. Mas os antigos daquela época vão lembrar muito bem dele, que é o Alexandre Aiswal. O cara que, junto com o Mozart, foi pro Aconcagua e não voltou, né? Pô, teve até uma notícia agora que parece que sumiu o negócio lá, tinha uma dedicatória lá, uma homenagem, parece que tiraram. Exatamente. Então, qual esse era o tempo dele? Se não me engano, o tempo dele era 25. Cara... E as bicicletas eram o quê, cara? 52, 42... E aro? E atrás, aro 20... Não, a bicicleta de ciclismo era o mesmo tamanho. Ciclismo que você tá falando já. Tá? Não é porque você tinha falado de mountain bike. Porque a gente tinha o ciclismo já para pedalar naquela época, para treinar. Sim, verdade. Aí a relação era 52, 32... Não, 52, 42... E atrás era 11, 19... Alguma coisa assim. Só? 21, acho que era 21, se não me engano. Acho que era isso. Fazia força, hein? Exatamente. E as mountain bikes eram 3 coroas, né? E atrás também eram 21 por 7. Mas esse tempo que você está falando foi de bike de estrada? Uns 9, sei lá. Agora, curiosidade, o tempo do Avancini atual, que ele tem um com. Você sabe quanto é? Porque agora eu me esqueci. Você sabe? Cara, o com não é mais dele, não. O com, se não me engano, o com hoje é do Ulan. O Ulan pegou o com dele? Eu olhei lá esses dias. Se não me engano, o Avancini é o segundo tempo daqui pra lá. Qual seria o tempo do Ulan? Só pra eu saber o tempo. Não, tem lá. O Edinho vai... o contra-regra vai ajudar a gente. É só pra eu saber de tempos de hoje pra comparar com o tempo de antigamente. Porque, assim, é muito injusto você comparar. Não dá, né? A mesma coisa aquela brincadeira do futebol. Que fala assim, quem é o melhor? Pelé ou, tipo, sei lá, Neymar? Cara, são esportes quase que diferentes, é tanta diferença. São épocas diferentes, são gerações diferentes, a evolução do esporte de uma forma geral é completamente diferente. Hoje jogam futebol com GPS. Então, falar para você um fato hoje. Então, o ciclismo, num determinado período da história, era um esporte muito mal visto dentro, né, do meio esportivo de uma forma geral, em razão do alto índice de doping. E era uma coisa que era... Mas isso bem antes do escândalo do Lance Armstrong, que a gente já tá falando. Já era assim, mas na época do lance, quando, no caso da Festina, né? No caso da Festina, todo mundo sabia, todo mundo que estava ali dentro estava dopado. Sim. E era uma convenção entre os próprios atletas
de como fazer- todo mundo está dopado, eu também estou dopado. Né? Então, quem se dopava mais ou conseguia se adaptar melhor àquela droga que era aplicada no cara. Então, O cara que tivesse um corpo que a droga reagisse melhor... o cara exatamente. ia ter Então, vantagem. transfusão de sangue e por aí, troço absurdo, né, cara? O cara tirava o sangue e botava dentro da geladeira, no dia seguinte ia lá e já tava o sangue dele novamente. Né? Troço Cara, absurdo. tem comentário de Então- que o quarto parecia um negócio de Então, hospital, os né? melhores. E aí o que é que acontece? Hoje, o controle é muito maior e a consciência do ser humano, de uma forma geral, também evoluiu muito. Então, e isso foi muito bom para o esporte de uma forma geral. Então, hoje, por exemplo, os grandes atletas, aí o Tadej Pogacar, o Vingegaard e os outros mais que a gente vê aí, os caras estão fazendo tempos melhores do que aqueles caras que estavam lá atrás totalmente dopados. você E o que é coloca isso? pra E o que é quê? isso, o Mineiro? A evolução. Em relação ao A evolução ao treinamento, ao estudo, Nutrição. à nutrição. Por exemplo, hoje em dia, cara, eu já falei isso aqui numa vez num outro podcast que a Falamos. gente fez no primeiro, não sei se foi no primeiro ou no segundo. Falamos sobre carboidrato. Hoje, cara, o carboidrato é muito individualizado. E hoje, no mínimo, você tem que ingerir 60 gramas de carboidrato por hora. Isso para um atleta amador. Então, Um atleta, de 90 aí. muito bem condicionado, ele consome 120 gramas de carboidrato 120. por hora. Eu tinha ouvido falar de 90, 120. Esses caras consomem 120. Mas Não isso- sou nutricionista, isso é o que eu acompanho, o que eu leio, a porque gente eu não gosto tá nem muito disso. recomendando ninguém fazer Não, isso. não pô. tô, mas é o Mas que você vê dá. o seguinte, quanto que tem num gelzinho daquele que a gente usa? De Os carboidrato. Os padrões é 20 a 22 gramas. Ou seja, seria você tomar 6 daquele por hora. E você tem que treinar o teu organismo A receber para aquilo. poder receber aquilo ali. Então, na época, cara, a gente tomava o quê? Era um Exceed, água com açúcar a cada 1 hora, que dava 10 gramas. Hoje, cara, aí hoje você tem cafeína, que é um suplemento de evidência A, né? Porque tem várias, né? Os suplementos eles têm evidência, então que evidência A é cafeína, creatina. Beta-alanina, bicarbonato de sódio, isso tudo é suplemento de evidência A. Entendeu? Evidenciar que você diz é que realmente já tem assim bastante comprovação de que funciona, Exatamente. tem efeito. E o mais comprovado, e aí o Humberto pode conversar contigo ele- melhor do que ele isso. falou bastante sobre isso. O que é o mais estudado no mundo é creatina. Não, e a creatina estão descobrindo, tem várias funções. além Não do- não só para ganho de massa muscular e Pra várias esportivo, outras paradas. mas dizem até para memória, né? Pra mim, eu vi, cara. Para memória, para foco. Né? Bacana isso, né? Exatamente. Eu tenho que voltar a usar a creatina. Eu tenho lá, mas não uso. Eu ia da Farma o meu, Depot, hoje em dia tá, eu só tomo carboidrato. Você parou com a creatina? Não tomo cafeína não posso tomar mais em suplemento, só tomo cafeína no café, né? Não posso tomar mais cafeína como suplemento. Bom, cara, vamos falar sobre isso agora, porque a gente acaba dando um pulo aí, né? Não. Eu queria falar o seguinte, é porque assim, só para eu entendendo, eu pensando aqui na tua história de vida, né? O Mauro antes da bike, que é o Mauro, pô, com todo respeito, moleque, ou seja, adolescente ali do futebol, tudo, aí você realiza o teu sonho, que era ter uma bike, aquilo dali te conecta com o mundo que você se encaixa e você começa a entrar no mundo da competição, até porque você está envolto de atletas aí de alto nome, né? Quem não conhece, pesquise que vai ver do que a gente está falando. E aí você, cara, quanto tempo você ficou ali? Você falou que foi 2000 e você parou de competir? Entre 98 e 2009. Pô, bastante. 10 anos, vamos botar aí 10 anos. Uma década. Uma década. Aham. Uma década. Não, tem mais, cara. 99 a 2009. Tá certo, uma década. Uma década. Você tem uma década de pedal. É uma Essa década, uma você década pegou- de, não vou dizer de ociosidade, mas uma década afastado totalmente da bicicleta. Fazia futebol no fim de semana, dava umas corridinhas, participava de umas corridas no aterro do Flamengo, mas nada sem muito viés competitivo. Procurei fazer um pouquinho de natação, sempre fazendo alguma coisa de esporte. Mas nunca, né, não na dedicação que eu comecei a ter depois. Lá atrás, quando você falou que estava treinando, eu te perguntei um pouco do treino, você falou desse sistema e tal. Cara, aí beleza, você fazia o treino, só pra gente fechar essa conversa. Você fazia o treino, aí, cara, como é que era o teu feedback assim com o treinador? Não tinha. Só vai lá e faz, né? Era só uma vez por semana encontrar ele passar para mim, eu ligava para ele, Marcelo, qual o treino da semana?
Aí ele falava pra mim, eu anotava no papel. E você se preocupava, vocês, galera daquela época, se preocupava com a alimentação, dieta ou nada? Na verdade, cara, eu me preocupava com a alimentação só no dia da prova. E focava em carboidrato ou não? Não. Porque hoje em dia tem aquele lance de você dar uma exagerada um pouquinho maior no carboidrato previamente. Não tinha nada disso, né? Tinha, mas era só aquela história do macarrão. Só a história do macarrão. Aí você fica, uma década longe da bike. E o que te faz voltar? Não sei se você falou aí, eu não perdi o... Cara, eu acho que de repente um estalo. Acho que... cara, chegou o momento novamente, eu fui, aí... Foi igual comigo, cara. Tipo, o meu também foi muito doido. Foi de um dia pro outro. Eu lembro, cara, que eu tava dentro do Comari. Tava dentro do Comari numa aula prática da faculdade, que era o meu último período já da faculdade, que eu ia entrar em 2008, ia entrar em 2009. A gente tava lá, não lembro exatamente qual era o tipo de aula, mas a gente tava todo mundo da faculdade lá. E aí, cara, deu um estalozinho assim, no dia seguinte a gente arrumou a bicicleta e foi pedalar. Aí comprei a bicicleta de novo, aí fui para subir o Vale da Revolta, vai sofrendo, mas com uma semana já subi de Coroa Grande, porque você tem a questão da memória muscular. Da memória muscular e também da cabeça, mas a memória do esforço. A memória da tua cabeça é muito maior que a tua memória muscular. E aí quando você volta, na tua cabeça você vai conseguir fazer aquilo dali, cara, e o teu corpo não responde. Exatamente, é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E outra coisa, pra muita gente é desanimador, né? Onde o cara fala assim, eu não quero mais fazer isso daí. Isso é um grande problema, né, o Mineiro, porque você pega, a pessoa tá lá durante a semana inteira, ela fica, cara, trabalhando demais, estresse no trabalho, levanta cedo, vai trabalha 8, 9, 10, 11, 12 horas, se alimenta mal, fica comendo salgadinho, não sei mais o que, chega no sábado, chega no domingo, vai jogar uma pelada com um esforço enorme. E aí, cara, aí essa pessoa, de repente, ela tá jogando lá, mas ela, há um tempo atrás, ela tinha um bom condicionamento, e aí ela conseguia fazer alguma coisa, mas de uma hora pra outra ela não sabe. Então, é um risco muito grande para ela poder ter um evento, né, contrário, né, tipo um infarto, um AVC, alguma coisa nesse sentido. Não estou dizendo para ninguém fazer, né, mas é um perigo muito grande. Então isso que você tá querendo dizer, quer dizer, a cabeça, ela tá pensando, pela tua cabeça é como se você fosse lá atrás, que você tivesse aquele condicionamento bom pra caramba, mas o teu corpo não admite. Você vai recuperar, você vai crescer muito mais rápido do que se você nunca tivesse feito. Exatamente, por isso que eu falei da questão da memória muscular. Mas a tua eu só tinha uma vantagem, que era o quê? Eu nunca parei totalmente 100%. Você continuou ativo. Eu continuei ativo. Eu parei com a bicicleta, mas também não tinha condicionamento físico adequado para poder, de uma hora para outra, pegar a bicicleta e subir o Fischer, ou subir o Vale da Revolta, ou subir a Serra. Eu também exagerei também. Mas a memória muscular, a memória cardiorrespiratória, a cabeça, né, e tudo ajudou a eu chegar num nível de condicionamento mais rápido do que uma pessoa que não tinha nada disso. Você sempre teve esse porte de peso de corpo? Tipo não, já cheguei a pesar... meu maior peso foi 72 quilos. Quanto de altura você tem? Eu tenho 1,69. 1,69. Quanto foi o teu maior peso? 72. Você tava igual o Mineirinho aqui, ó. 72. Eu tenho 1,68, a gente tem quase mais ou menos a mesma altura. 1,69. Eu tô com 71,3. Se tu deixar o cabelo crescer um pouquinho mais, tu me passa. A Ana é boa, só que eu não tenho cabelo. Aí você volta a competir quando? Porque em 2009 você voltou pra baixo. Aí eu voltei, cara, comecei a pedalar novamente, comecei a treinar, papapá, e surgiram as competições, aí eu fui pro Montanha Cup, né, a primeira competição que eu fiz foi no Parque de Exposições de Teresópolis, uma corrida organizada pelo Luiz Branco, campeonato estadual. XCO da vida? Era um XCO. Só que o XCO daquela época, mesmo 2009... não era um XCO agressivo e técnico como é hoje. Como é hoje em dia. Exatamente. Um XCO dentro do parque de exposição. Aí eu fui, e mesmo quebrando o banco, eu fiz 5º lugar. Maneiro. Mas tinham 5 só, na categoria. Pô, então você... Cara, aí a gente... Aí animou, cara. Mauro, a gente tem mais coisa em comum do que você possa imaginar. A minha segunda competição, depois que eu coloquei a prótese de quadril, foi lá em Paraíba do Sul. Que o Edinho ficou procurando a ambulância lá e não achou, que já tinha ido embora. Cara, eu fiquei em 5º.
Não. Mas tinha um 5 só. Aí, cara, aquilo ali animou, porque eu fui pro pódio, não terminando a prova, com um banco quebrado. E, cara, e aí é muito legal. Essa prova ela tem algumas características, né, cara? O que acontece? Eu tinha acabado de comprar uma bicicleta lá no Rui Avancini, na Avancini Bikes. A Avancini Bikes ainda. Onde que era? A Avancini Bikes ainda era ao lado da casa do alemão. Lá? Naquela lojinha pequena. Não era onde é lá perto da polícia. Era antes um pouquinho ali na casa do alemão. Ali tinha uma lojinha ali, que era ali. Tá. E aí eu fui Não lá. lembro da loja ali, mas Aí tá. eu fui lá e comprei uma Merida. Uma Merida de alumínio. E, cara, a Merida de alumínio ela veio com a suspensão ruim. Veio com a suspensão com defeito. Aí eu mandei pra garantia, o Rui conseguiu a garantia pra mim, conseguiu, voltou a bicicleta, fui lá e peguei e comecei a andar de novo. Cara, a bicicleta começou a dar problema de novo. Eu peguei, Rui, tá na loja? Eu tô, cara. Pô, tô indo pra aí. Eu peguei a bicicleta, eu e o Fabiano, meu filho, pegamos, botamos dentro do carro, chegamos lá, olhando, cara, essa bicicleta aqui não tá boa não. Não quero essa bicicleta não, quero outra. Não sei o que, tem outra bicicleta, não sei mais o que. Aí eu cheguei, olhei assim. Isso era um sábado de tarde, de manhã, eu provavelmente era de manhã na bicicleta. E no domingo tinha uma prova. A prova aqui em Teresópolis. Aí eu olhei, cara, Mauro, tem essa outra bicicleta aqui. Que bicicleta é essa aqui? Essa aqui é uma Sandal. Não, eu não tinha comprado Merida, não. Tinha comprado uma Sandal. Desculpa, Sandal. Aham. Sandal era dos donos da atual Soul, se não me engano. A atual Soul hoje era os antigos representantes da Sandal. Aí eu olhei aquela Sandal lá, falei assim, pô, bacana, usada, não sei mais o que. Cara, é o seguinte, essa bicicleta é da Avancini. É do meu filho. Aí eu falei assim, pô, cara, e quanto que ele quer? Eu não lembro mais quanto que é. Aí ele, pô, eu vou querer essa bicicleta. Peraí. Ele pegou, ligou pro Henrique. Eu lembro do Rui. Henrique. Oi, pai. Eu escutando. Aqui. O Mauro tá aqui na loja aqui, cara, e tá querendo levar a tua bicicleta aqui, tá querendo comprar. Pode vender? Pode. Comprei a bicicleta, ele trouxe pra cá, o Paulo montou, ficou correr com ela no dia seguinte. Então eu já tive uma bicicleta do Avancini. Aí, que maneiro. Pô, E eu contei isso pra ele, cara, quando eu fui agora o ano passado visitar a loja dele lá a antiga loja dele ali, já perto da delegacia, né, que essa você conhece. Um pouquinho mais lá pra Bom Exatamente. Eu Sucesso. fui lá porque ele teve 2 anos seguidos, não sei se você vai lembrar. Pô, é tanta história que a gente vai emendando uma na outra. E aí você vai lembrar que ele foi pra internet e aí ele falou, as camisas aqui ele fazia uma ação que era o quê? As minhas camisas de treino e competição do ano estão aqui. Quem quiser uma camisa dessa tem que chegar aqui, fazer um pedal de tantos quilômetros, apresentar aqui no estrado e você leva a camisa. Teve um ano que ele fez assim, cara. O cara tinha que fazer um pedal de 100 km, chegar lá, apresentar no Strava e levava a camisa. Cara, acabou em 2 horas. Aí o ano retrasado... Só que você fez diferente, não foi? O ano retrasado, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa, ele foi lá, tem que fazer um pedal de 50 km, comprovar no Strava, você tem que comprar uma roupa, um vestuário da loja. Tá certo, cara. Sim, óbvio, pô. Aí eu fui lá, no último dia, né? Tava acabando já. Aí ainda tá tendo ação ainda? Não, cara, tá aqui. Aí eu peguei, olhei, não sei mais o que, escolhi a camisa, o Henrique tá aí? Não, cara, ele tá aí sim. Aí ele, veio, autografou a camisa, aí no final da história, ele me deu 2 camisas, autografou uma pra mim, autografou uma pros meus netos, e aí a gente foi conversando nesse dia, eu relembrei ele do episódio, ele lembrou. Que maneiro. Que ele tava lá na Europa, e aí o pai dele ligou e eu comprei a bicicleta dele. Essa bicicleta hoje nem sei onde que tá mais, era uma sandal vermelhinha com cinza, e nem sei onde que ela tá hoje, mas eu já tive uma bicicleta da Avancini. Que maneiro. Não, eu achei que você ia falar, eu acho que teve alguma vez ali que teve uma questão da altimetria também. E acho que ele não exigia fazer altimetria, mas teve alguém que resolveu fazer a mesma altimetria na prova. Aí foi um desafio, mas não tinha agora da camisa. Foi o Giovanni que fez. Foi o Giovanni, né? Esse desafio foi o seguinte. Ele foi campeão do mundo em 2018. Ajuda aí, Edinho. 2018, não foi? Em 2018 ele foi campeão mundial de maratona, o primeiro título dele. E a prova, cara, teve 4.000 metros de altimetria. Entendeu? Aí ele lançou um desafio no Strava para quem fosse fazer, para poder as pessoas fazerem esse desafio e marcar ele lá. Aí o Giovanni foi e fez o Giovanni, que hoje não pedala mais, ele fez esse. Acho que ele fez um pedal e aí deu 4.000 metros de altimetria. Eu lembro, ele subiu o Iconha, depois desceu. Eu até hoje, cara, eu fiz poucos treinos, poucos rolês que passaram de 4.000. Posso dizer que 1 ou 2. Eu não me recordo talvez, de ter cara, feito nenhum. Eu fiz numa prova
Diamantina. Cara, o que a gente fez, eu fiz com a Edinho até. A gente tava treinando pro Iron Biker, a gente subiu a Posse, Santana, não me recordo, talvez Santana, desceu Tancamana, subiu Mãe d'Água, desceu Taquaril, aí subiu Xingu, foi Isso é 3 mil, mais ou menos. Aí depois subimos Arrieiro. Aí deu mais 3 mil. Deu um pedal maneiro, Dá mais 3 mil, bem duro. Você lembra quanto foi, Edinho? 3.200, mas não chega nem perto de 4 mil, né? Mas chega sim, cara. Mas é bruto, tá? Pedalzinho bruto esse que a gente fez. É pedal para 7 horas, 8 horas. Foi cansativo. Por aí. Os caras chegaram inteiro e eu cheguei... Nada. Mas vem cá, vamos voltar a falar de você aqui. Aí você começou a competir. Só que a tua pegada sempre foi mountain bike, né? Na competição. Ou bike de estrada também. Sempre gostei de mountain bike e o ciclismo sempre foi uma modalidade mais para treino, apesar de participar de competição. Mas eu também tive um destaque grande em 2015, até 2017, 2018, também tive um destaque muito grande. No ciclismo de estrada. Mas você curte acompanhar o ciclismo de estrada? Também. Né? De uma forma geral, eu gosto muito do ciclismo de estrada e eu estou começando agora a entender mais do ciclocross, né? Do CX. Que também é bem interessante, bem bacana, né, cara? muito bonito de ver. Você falou que usava a bike de estrada mais para treino. Vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo aqui, que sempre gera confusão polêmica, na internet, né? A polêmica. A tal da... você acha que a bike de estrada, que o treino de bike de estrada ajuda ou não ajuda no mountain bike? Ajuda, eu já tenho uma opinião formada. Ajuda. Ele ajuda você a ter resistência, ele ajuda você a fazer treinos de longa duração, treinos na chamada hoje famosa Z2, né, que é a zona de treinamento aeróbica. Então ajuda muito a fazer inclusive na logística, para quem é atleta amador, é muito bom, porque, por exemplo, você trabalha, né? Você tem que conciliar a tua vida pessoal, a tua vida profissional e a tua vida de atleta amador. O cara que trabalha, ele não consegue andar de mountain bike todo dia e ir pra trilha, ele demora a chegar na trilha. É verdade. Então o ciclismo ele tem essa praticidade de você chegar. Tem a questão também da economia do equipamento, porque a manutenção ajuda muito no bolso, né? A manutenção do equipamento de mountain bike, mesmo para aqueles que têm condição de bancar uma manutenção, né, vamos dizer assim, mais avançada, também é complicado, porque toda hora você tem que parar a bike, ficar trocando peças, isso faz com que, né, tenha um desgaste maior do equipamento. Eu sou totalmente a favor. E você também, por mais que você tenha dinheiro para e não só, só para poder fechar, tá, Mineiro? Muito mais do que a questão de economia do equipamento, a questão também da versatilidade, a questão também de você poder fazer treinos diferentes também, e você não desgastar o teu organismo, o teu corpo e a tua cabeça. Não, e por mais que você tenha dinheiro para você bancar manutenção de mountain bike, o fato é que a bike tem que ficar parada por diversas vezes na oficina, e aonde você não pode usar ela para treino. Então você tem essa logística que aí você vai ter 2 bikes de mountain bike, tem essa questão também. Agora, inclui nessa pergunta o rolo. Que eu sei que tu curte também. Não vou dizer que eu curto, mas, cara, a gente acaba fazendo treinos disso, né, cara? O meu rolo não é um rolo interativo, é um rolo, apesar de ser um rolo direct, que é aquele que a gente tira a roda, é um rolo mecânico, tá? Não é fácil treinar em rolo, tá? Eu acredito até que o rolo Smart seja muito melhor, e aí você tem essa experiência que, se você quiser depois colocar, é importante. Vou te falar. Que realmente deve dar uma diferença. Mas, cara, hoje em dia, cara, é um equipamento muito utilizado, inclusive por grandes atletas. E aí vai uma observação em relação a isso. Existe campeonato do mundo de ciclismo indoor. E um campeão, se não me engano, de 2019, 2020 ou 2021, porque em 2020 isso ficou muito em evidência, né, por conta da Covid. Todo mundo comprou. Não tinha rolo no mundo para se comprar rolo Smart. Rolo de 20 mil, 30 mil. Era pior que bicicleta. Um atleta que foi campeão mundial de ciclismo indoor, né, em rolo, ele foi contratado por uma grande equipe do Pro Tour. Eu não lembro qual o nome do cara e não lembro qual foi a equipe. Maneiro. Mas se alguém quiser aí, de repente, pesquisar, pode confirmar isso que eu tô passando para vocês. Pô, maneiro essa informação. Cara, eu comprei um rolo Smart agora, que é absurdo. Ele é Direct Drive também. E eu não sabia que era tão bom. Eu tô, assim, de boca aberta. Por quê? Eu tô acostumado com um rolo que você prende a bicicleta e você tem a roda de trás. O pneu da roda traseira vai fazer tração naquele equipamento ali, que vai simular como se você tivesse... Vai gerar resistência na roda. E é isso.
Quando você vai pedalar em pé, ou mesmo sentado, quando você vai colocar mais potência, a bike ela tá totalmente rígida naquilo dali. Esse rolo que eu estou usando, ele tem um jogo, eu acho que são 8 graus para cada lado. Ele tem esse jogo, essa maleabilidade, e além de tudo, e aí eu acho que o seu deve fazer a mesma coisa, por ele ser direct drive, quando você pedala, ele embala. Então quando você para de pedalar, é diferente do outro que vai travando, como se você estivesse pedalando com o freio na mão. Você parou de pedalar, a bike para. Esse não. Esse você pedala, quando você para de pedalar, é como se você estivesse no embalo na rua. Quando você volta a pedalar, o pedal tá leve, cara. Então, essa é uma característica, o Mineiro, dos rolos smart que não tem, que são direct. Isso. Tá? O meu é direct, mas ele não é smart. Então eu não tenho essa sensação. Tá? Porque ele tem a resistência natural. Cara, tu tem que experimentar mas os isso. que são smart realmente têm esse recurso, né? E acontece. E faz muita diferença. E essa questão que você está falando da flexibilidade, né? Do floatzinho entre o, né? Isso traz uma sensação de realidade muito grande. É pequeno, tá? Não é mas, aquela bambeada. Mas é perceptível. E, cara, e você às vezes quer pedalar em pé, você tem um jogo do corpo. Isso ajuda, inclusive, na técnica. Sim. Entendeu? Sim. Porque um dos grandes, não vou dizer problema, mas uma das grandes situações quando você está falando em treinos indoor e no rolo, é a questão de você não reproduzir a realidade de um treinamento na rua. Você perde muita coisa ali, né, cara? Você perde. Mas tem as vantagens da segurança, de você conseguir fazer um treino bem estruturado, de você conseguir fazer exatamente o treino que foi prescrito para você, de você conseguir manter cadência, conseguir manter frequência, conseguir manter potência, porque você não tem a variabilidade do ambiente externo. Porque às vezes, cara, você tá pedalando e tem um buraquinho e você levou um susto. A tua frequência já muda. A tua potência já cai, porque você tirou o pé do pedal. Tava conversando isso semana passada com o Leon. Falei assim, cara, minha frequência cardíaca tá muito baixa treinando. E ela não é baixa. Não estou falando isso para falar assim, você está bem treinado. Não. Eu tô voltando, cara, de um período aí que eu fiquei, viajei agora, fiquei 2 semanas. Tá bom, dei umas corridinhas lá, mas não tô no melhor dos momentos. Então não era para a frequência estar tão baixa. O que está acontecendo? Será que o medidor tá ruim? Eu estou usando um relógio agora para medir. Aí fiz um pedal agora, relógio e cinta, botei a cinta no Edge e o relógio aqui isolado, pedalei, olhei, cara, tava tudo a mesma coisa. Só que aí eu fui pedalar na rua. Adivinha o que aconteceu? O batimento tava lá em cima. Eu falei, é diferente. Tem a questão do peso do teu corpo, tem a questão do vento, tem a questão da adrenalina, né? Que você não consegue replicar isso no rolo. Mas comodidade, segurança, eu acho que... E equipamento também que você consegue economizar no rolo é bem bacana. E, cara, eu não queria nem entrar nesse assunto do rolo, não. Só queria falar para você o seguinte, experimente. Eu fiquei de boca aberta, que eu falava assim, eu fazia 1 hora de treino no rolo. Eu falei, gente, como é que... Tudo bem que a gente pedala 12 horas no rolo ali no Bike Noel, mas é outra pegada. É muito diferente. Cara, eu treino 1 hora e falo assim, gente, como é que a galera consegue fazer treino de 2 horas nesse troço? Existem algumas, não posso dizer estudo, porque eu não sou especialista no assunto, mas algumas reportagens e alguns comentários de alguns profissionais que falam que você tem que fazer, se for no rolo, 70% do treino que você faria se fosse na rua. Porque então, se você for pedalar 1 hora, né? Então, tira 30%. Tira 30%, que seriam aí aproximadamente 30 minutos. Agora, você pega o seguinte, fui andar nesse rolo, fiz 1 hora que eu falei assim, dava pra fazer 2, 3 horas ali, fácil. Juro pra você, é a sensação de você estar andando na rua. Depois, cara, você vai experimentar e vai ver o que eu tô falando. Então, tá vamos encerrar esse anexo aí, esse ciclo. Vamos falar de outra coisa aqui. A gente tá falando de competições. Quais foram as competições que você participou? Cara, você já participou de muita coisa. Geralmente de mountain bike. Eu queria, uma das coisas que eu, não vou dizer me arrependo, mas uma das coisas que eu deveria ter feito era catalogar, né? E não só em ver medalha e ver foto, mas catalogar, né, no sentido de qual a prova, qual foi a data, qual foi a colocação. Acho que isso traria uma história bacana para depois, daqui a um tempo, mostrar isso para alguém. Eu não consigo mais, o Mineiro, não dá. Já perdeu muita informação aí, né? Era aproximadamente aí, tinha ano que eram 10 provas por ano. Quais foram as provas que você mais... que ficaram marcadas na tua história?
Provas que eu tô falando é a prova específica, não. Nós temos provas de nome. Big Bike, que você falou aqui, imagino eu que seja uma prova que te marca muito. Cara, eu tenho duas provas muito vivas na minha memória. E nenhuma dessas duas foi dentro do Big Bike. Eu vou dizer 3, tá? Vou dizer 3. Elas estão muito vivas na minha memória. Eu te conto cada momento da prova. A primeira delas é o Montanha Cup. Uma etapa do Montanha Cup que foi 2 dias. Montanha Cup é essa aqui ali de Friburgo. De Friburgo. O primeiro dia eu fiz segundo colocado na categoria porque minha corrente saiu. Aí o cara me passou faltando menos de 100 metros, numa subidinha. Eu perdi o pé. Você já me contou isso? Não, acho que não. que não. Alguém tem uma história Aí, parecida. cara, no segundo dia, no segundo dia, eu estava com um cara chamado Paulinho Correia. A gente sempre batia guidão nas provas. Cara muito bacana, muito legal. Uma das coisas que é bom no ciclismo é a amizade que a gente faz. A gente não tem inimigo, a gente tem adversário momentâneo. Depois, cara, a gente sai dali, a gente brinca, fala, resenha, tudo. Aí no segundo dia, era o dia mais longo, que era o domingo. E era o dia que valia mais ponto. Né? O cara que, né, se tivesse um empate, quem tivesse feito a melhor colocação no segundo dia era o campeão da prova, né? E aí nesse segundo dia eu fui e comecei, né? A gente fez a prova toda junto, eu marcando ele me marcando. Eu fiz um primeiro ataque logo na primeira subida. Abri dele, mas eu sempre tive uma grande deficiência nos meus desempenhos, que é o quê? Eu não desço bem. Todo mundo sabe disso. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para descer com velocidade. Claro que dentro de uma prova você desce melhor, mas eu nunca desci tão bem. E o cara descia bem. Então eu abri bem dele na primeira subida, fiz um ataque forte, ele não conseguiu me acompanhar, tentou, não conseguiu. Mas quando chegou na descida, era mais técnica, ele me acompanhou. Então, cara, não adianta eu ficar aqui. Ele meio que recuperou. Ele recuperou rápido, sabe? Uhum. Pô, cara, não vou aqui. E aí, cara, fui assim, cara. A prova eu já tinha olhado a altimetria. A prova no final tinha uma subida de, se não me engano, 10 km no final. Bastante coisa. E aí, cara, a gente foi. Cara, num determinado momento lá, cara, a gente tava começando a descer, uma descida normal. Cara, passa um atleta do nosso lado assim, cara, esbarra em mim assim, cara, me joga no meio do mato. E aí eu caí, perdi meu Garmin, fui pro meio do mato. E o cara foi embora. A gente estava num pelote de aproximadamente uns 4, 5. Cara, eu peguei a bicicleta, levantei, comecei a descer. Aí, cara, eu comecei a descer bem. Soltei, passei, cara. Quando a gente começou a subir, eu fui, cara, eu senti que eu tava melhorando. De uma hora pra outra, assim, na metade da subida eu enxergo o cara. O cara que te derrubou ou o cara... Não, o cara que eu tava disputando, que tava junto comigo. Que não tem nada a ver com o cara que te derrubou. Não, exatamente. Tá. E aí, cara, eu encostei nele, na hora que eu encostei nele um pouquinho, ele olhou pra minha cara e se assustou. Na mesma hora, ataquei e consegui ganhar. Essa prova me marcou por conta dessa recuperação que eu tive. Porque, cara, eu fiquei... Então passou esse cara que te derrubou que tu nem viu, né? Nem vi. Nem lembro mais dele. Eu só lembro do Paulinho que eu passei por ele. Diferença de mentalidade, né? Eu já tava achando que você tava com sangue no olho, voltando pra ir tirar satisfação com o cara. Eu pensando com a minha nesse cabeça, dia, né? cara, nesse dia, pra você ter uma ideia, eu peguei Bambam. No final da subida. O Henrique? O Bambam. Ele olhou pra minha cara assim, pô, Mauro, pô, Bambam, me ajuda aqui, cara, me dá um pouquinho de roda aqui, que o cara, pô, acabei de passar o cara, não sei mais o que. E foi. Ainda tinha um outro cara na frente dele ainda, que tinha passado por ele, passei também, que eu não sabia que tinha. E passei, porque eram nós dois e tinha um outro cara que estava atrás da gente. Mas como o Paulinho ficou na subida e o outro cara passou, ele não sabia que ele tinha passado. Aí eu consegui. A outra prova foi o Grand Fondo Nova York, né? A primeira edição do Grand Fondo Nova York Brasil. Foi aonde? Foi em Conservatória. Conservatória é bacana. Pô, cara, é maravilhosa. Mas a prova, aí já é cara. ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada. Essa Montanha Cup é estrada ou é mountain bike? É mountain bike, né? É mountain aí bike. o Gran Fondo já é ciclismo Pô, cara, de estrada. espetacular. Cara, também a gente fez uma prova num pelotão grande, junto com o Vavá, uma galera grande pra caramba. Era um percurso que não é eu acho que foi o percurso que da primeira etapa que teve esse ano do Tour do Rio. Que a gente deu a volta lá por Barra do Piraí. Né? E aí a gente pegava a Serra da Beleza na metade da prova. Subia ela na metade da prova. Com 70 km você subia a Serra da Beleza. Aquela serra doidinha. Exatamente. E aí, cara, essa prova tinha aproximadamente... Eu não sei se era
Cara, seguramente mais de 700 atletas. Eu fiz 50º Maneiro. geral. Fiz 4 horas e pouquinho, 180, 160 quilômetros. Foi muito legal porque eu corri com um cara da minha categoria até a última subida da Serra da Beleza voltando. E aí na última subida eu ataquei, ele não aguentou, ele ficou. Aí eu fui ganhei. E foi marcante porque primeira prova do Gran Fondo Barco do Brasil, uma prova internacional, sabe? Então aquilo ali foi bem bacana. Foi legal demais. E a outra, eu falei 3, né? A outra, qual foi? Uma etapa do Iron Biker. 2000 e... Aerobike você fez um monte também, não foi? Fiz uns 4 ou 5. Primeiro dia eu fiz 5º lugar, porque eu tive problema de alimentação, não me alimentei bem, desidratei, tava muito calor. No dia seguinte, cara, aí eu fui, descansei, recuperei, e aí no segundo dia eu ganhei o segundo dia. E aí fiz 2º colocado no geral da categoria. Então foram 3 etapas que marcaram bastante. Tiveram outras, né? Outras provas em conservatório o Iron Biker são quantos atletas? Aproximadamente 1000, né? Aproximadamente 1000. E você... Minha última participação no Iron, eu passei mal, né? Já era um sintoma do que veio acontecer Vamos comigo. falar disso, porque são 9 horas da noite e eu sei que você Passou acorda... rápido. Eu sei que você acorda cedo pra caramba pra treinar. E eu queria passar a tua vida inteira, assim. Fazer uma linha do tempo mesmo pra ficar registrado. Até porque você falou, né? Eu poderia ter feito como é que você chamou? Fazer um relatório ali, fazer das provas todas e tal, classificar, anotar tudo e você não anotou. Catalogar, né? Catalogar. Eu queria fazer um catálogo mais ou menos da tua vida para daqui a alguns anos você ter esse vídeo e falar assim, pô, lá, contando a minha história toda. Então por isso que eu fiz questão de seguir um pouco a cronologia dos eventos, mas por conta do horário, e eu acho muito importante, que eu acho que esse evento aí, ele marca a tua vida, né, cara? Conta pra galera, que eu já sei dessa história, muita gente com certeza já sabe, e eu já contei essa história aqui pra outras pessoas em teu nome, mas eu queria ouvir da tua boca pra gente registrar, cara, o que aconteceu? Cara, Conta o treino mesmo. Em 2020, né, a gente estava no meio da pandemia, e eu, mesmo durante a pandemia, eu mantive meus treinos. Acho que todo mundo, né? Treino. Prova não, mas claro treino... que eu não saía para treinar acompanhado, né? Tinha pessoas na cidade que faziam essa opção, mas eu sempre saí sozinho. Uhum. Eu sempre tive a opção de sair sozinho durante a pandemia. No máximo encontrava com as pessoas e tudo, mas nada de sair, de andar em pelote, né? Eu tive vamos dizer assim, não vou dizer respeito, mas uma consciência, cara, né? De que eu deveria fazer aquilo naquele momento. Sim. E aí, cara, num determinado sábado, né, eu saí com o objetivo de treinar naquele dia durante 4 horas. Meu treino sempre foi baseado em hora, nunca foi baseado em quilometragem. Claro, depois que as coisas se evoluíram. Lá atrás, em 1990, né, 90 e pouco, lá era em quilômetro, né, mas depois com a evolução a gente sabe que o que mais é importante é o tempo de treino, não a quilometragem, porque a quilometragem depende do percurso que você vai escolher. Se tem muita altimetria, se não tem, se é plano. Terreno, irregular. Se a intensidade que você vai fazer, entendeu? A temperatura do dia, exatamente. né? Então era um sábado, eu saí dia 12 de setembro de 2020. Eu saí, como sempre, sozinho, comecei a fazer. Já tinha aproximadamente uns 40 minutos, 50 minutos de treino, subi a Posse, né? Para quem não é de Teresópolis, né? A Posse é um caminho aqui que a gente faz tradicionalmente, uma subida aí de aproximadamente 3 km que a gente tem, que emenda com Santana e tudo. Então eu saí... Puxada. Exatamente. Aí eu fui e comecei a subir. Quando chegou na metade da subida, num dos trechos mais em pés, eu não me senti bem. Eu simplesmente não me senti bem e parei. Parei, encostei a mão no guidão, baixei a cabeça um pouquinho. Não sei te dizer o que eu senti. Só falando, não estou bem. Beleza. Tirei o pé desclipei, parei um pouquinho, esperei aí uns 2 minutos, 3 minutos aproximadamente. Bom, vamos lá de novo. Clipei, eu dei meia volta no pedal. Não tô bem. Foi meia volta no pedal, exatamente isso que eu tô te falando. Virei e desci. E aí vim embora, vim voltando devagarzinho. E, cara, vim voltando e as forças foram
cada vez mais ficando menores. Indo embora? Vim embora para casa. Não. As forças foram indo embora. As forças foram diminuindo. Eu fui perdendo, né, força. E eu não sabia te dizer o que estava acontecendo. Eu só sei te dizer que eu não estava bem. A gente se conhece. A gente não tem uma... E mas para mim era uma quê? Era uma coisa temporária que eu ia chegar em casa, ia descansar e depois no dia seguinte eu estava treinando novamente. E aí quando chegou em frente à RV Fitness, né, para quem é de Teresópolis, sabe onde é, ali na Barra, aproximadamente aí 10 quilômetros da onde aconteceu o negócio até onde eu cheguei. 10 quilômetros. É exatamente isso, 10 quilômetros. Eu tive que tirar o pé do pedal. E aí peguei, empurrei a bicicleta, fui até a porta de uma oficina e parei na frente, parei do outro lado da rua, parei em frente a uma oficina, mas na calçada, no outro lado da calçada. Uhum. Tinha até na porta de uma casa. Aí eu parei ali, né? Aí, de repente, cara, o dono da casa abriu a porta, não sei mais o que. Aí eu fui, peguei, olhei pra cara dele. Não, só tô... Não sei o que. Aí levantei, atravessei e sentei na calçada da oficina. É a oficina Maia. Maia Oficina, ali perto do Feu. Aí eu sentei ali, cara. Aí o cara olhou pra minha cara assim, meio de lado, né? Olhou assim. Aí daqui a pouquinho ele saiu, voltou de novo. O que houve? Você tá passando... Não, cara, eu não tô me sentindo muito bem não, mas vai passar. Pô, cara, você quer um pouquinho de água? Aí ele chegou, aí eu falei assim, pô, cara, legal. Aí foi lá, pegou uma água, me trouxe, mas o cara ficou olhando pra mim. Ele ia lá, voltava, tá tudo bem, não sei o quê. Eu não sei te dizer exatamente o tempo, mas era coisa de frações de minutos e segundos, assim. De repente, cara, parou um cara pra falar comigo, um grande amigo da época de 1990 e tal lá, que pedalava com a gente. Edinho vai lembrar o nome dele, Zezinho. Ele é PM junto com meu filho, ele é parceiro de profissão do meu filho. Uhum. Fala, Mauro, o que houve? Não, cara, eu não tô me sentindo bem aqui. Pô, cara, eu tava aqui, passei aqui com a minha mulher pra levar ela na várzea, e te vi sentado aqui. Só fui deixar ela ali e voltei pra ver o que houve contigo. Não é normal você estar sentado. Exatamente. O que houve? Não, cara, porra, tava pedalando, aí contei, né, o que aconteceu. Aí pegou, aí, Fabiano, meu filho, né? Uhum. Ó, teu pai tá passando mal, cara. Se tu dá pra dar um pulinho aqui. Aí, cara, nisso, a galera, aí os caras pegaram, aí o Zé me pegou junto com o cara, né? Eles olharam pra minha cara, ficaram meio assustados, me levaram lá pra dentro. Aí eu sentei numa cadeirinha lá e os caras foram, vamos medir a pressão desse cara. Aí chegou meu filho, foram medir minha pressão, não pegava. Foi medir a pressão de novo, 5/5. Isso, cara. 5/5. Vamos pro hospital. Não, cara, não vamos pro hospital não, que não sei o quê. Aí meu filho, cara, chegou pra mim, eu lembro de tudo, menino, tudo, sem exceção. Todas as palavras, as cenas, tudo direitinho. Tu quer o quê? Tu quer que eu chame uma rezadeira? Meu filho falou assim pra mim. Quer que eu quê? Te levo pra uma rezadeira pra resolver teu problema? Cara, eu levar um esporro, né, do meu filho, porque, pô... Aí pegou, vambora. Aí, cara, ele não conseguia me carregar. Eu não conseguia mexer o pé. Aí pegou ele de um lado, o Zé do outro, me levaram pra dentro do carro. Aí fomos pro carro. Aí chegamos no hospital. Chegou lá, cara, me botou numa cadeira de roda. Pô, cara, não me levaram nem pra sala de triagem. Fui direto pra dentro do hospital, né? Que era, né? Ó, o negócio não é. Pô, ele não tá legal, não sei o quê. E aí, cara, eu fui sentei deitei na maca, a mulher veio, primeira coisa, né, cara, eletro. Na hora que rodou o eletro, ela mandou rodar o eletro, veio o enfermeiro, botou tudo direitinho. Na hora que ele rodou o eletro, ele disse, doutora, ele chamou a doutora, vem cá. Ela olhou, CTI imediato. Só que antes você vai ter uma reversão cardíaca. Exatamente assim, mineiro, com essas palavras. Aí eu falei assim, o que é, doutora? CTI imediato, só que antes você vai ter que ter uma reversão cardíaca. Aí ela foi, me pegou, levou para dentro do pronto-socorro, lá nas salas lá do pronto-socorro. Veio o médico, né, o médico responsável, um monte de acadêmico em volta, olhando o que estava acontecendo. Uhum. Eu já sabia o que era, né, que é reversão cardíaca, porque a gente tem um pouco de conhecimento das coisas, né. Me explicou o que ia fazer, ó, cara, a gente vai te sedar, mas a gente vai ter que fazer uma reversão cardíaca. Ele mostrou o aparelho direitinho. Eu só lembro que na hora que ele me sedou, eu vomitei
e apaguei e dormi. Aí quando eu acordei eu já estava normal. Aí nisso foi pro CTI, 24 horas em Teresópolis, 24 horas em Petrópolis, no Santa Teresa, fiz todos os exames, fiz cateterismo, nada. Aí veio uma junta médica lá de Petrópolis, que lá em Petrópolis era referência da medicina cardíaca, né? Lá no Santa Teresa. Aí os médicos todos conversaram, olharam, pararam na minha frente assim, aí o médico passando o que estava acontecendo, não sei o que, papapá. Aí depois veio um médico, conversou comigo, falou assim, cara, olha só, o teu caso a gente não conseguiu descobrir não, mas pode ser que seja uma situação da parte elétrica do coração, e aí se for realmente parte elétrica, um dos caminhos é fazer uma ablação, mas essa ablação, cara, é uma coisa simples, você vai fazer, né, fazer essa correção da parte elétrica do teu coração, e depois você volta a ter vida normal. Aí tá bom, doutor. Aí, cara, e eu fui pra lá, cara, nem com a roupa do corpo, né? Não tinha nada. Nada, porque eu tava no meio da rua. Aí eu fui pra lá com de ambulância de UTI. Né? Fui pra lá com ambulância de UTI. Aí, cara, no dia seguinte eu fui fazer a ressonância magnética, que é o exame de ouro que eles chamam, que é o exame, né, mais dentro da cadeia aí de exames, é o mais preciso. E aí fez, cara, aí, ó, fizemos o teu exame, você tá bem, tá? Só que o resultado só sai em 2 dias. A gente vai te liberar do CTI, mas você vai ter que ficar aqui. E fui pro quarto. 2 dias depois chega o médico, né? Eu sozinho no hospital, minha mulher não tinha visitado ainda, porque naquela época era difícil visitar, não tinha nada, tava sem telefone, tava sem nada, era sozinho, eu e nem a roupa do corpo, com a roupa com aquele avental do hospital. Uhum. O médico chegou, ô Mauro, e aí, tudo bem? Não sei o que, ó, o resultado chegou. E aí, doutor? Aí eu sentei no coisa, o nome dele, se não me engano, era o nome do médico, acho que era Rafael, alguma coisa assim, Rodrigo, alguma coisa assim. Eu lembro dele que ele era um gordão, né? Então, cara, o negócio é o seguinte, chegou o exame a tua ressonância. E aí, doutor, o que é? Ah, cara, você tem uma fibrose no coração. Ah, e aí, o que é fibrose? Não, cara, é isso que causou a arritmia, né? Você teve uma arritmia. Eu tive uma arritmia, meu coração foi a 240. Né? Foi a 240. E aí eu tava, eu pulei essa parte. Eu tava pronto para ter uma parada cardíaca fulminante, não tive a parada cardíaca fulminante por conta da minha condição cardiorrespiratória e atlética. Meu coração entrou em débito, ele não estava bombeando sangue. Tá? Então, ficou muito alta realmente, durante muito tempo. Eu tive um débito cardíaco de mais de 1 hora. Dificilmente uma pessoa aguenta 10 minutos. Aí ele falou pra mim, o negócio é o seguinte, Mauro, a saída disso aí é o marca-passo. Assim, na cara de pau. Na cara na lata, né? Exato. Mas, doutor, e aí, então, com isso, então, primeira pergunta, então eu não vou poder mais praticar esporte? Não. Eu já preocupado com a bike, né? Não preocupado com a minha vida, cara. O esporte, né, cara? O esporte, não é só com a bicicleta. Né, não, sim. Mas com o esporte. A bicicleta é o esporte exatamente. Principal. Foi assim, cara. Aí, dali pra frente, cara, aí eu fui, falei com a minha esposa, falei com a minha mãe, falei com o pessoal da empresa, né, avisando o que tinha acontecido. E aí, 2 dias depois, eu tava de marca-passo e voltando pra casa. Mas 60 dias depois, eu já tava treinando. Ô, Mauro, cara, você então, falou uma parada aí sinistra mesmo. Que, assim, você passou por uma situação que provavelmente os médicos ficaram ali assim, pô, esse cara... Exatamente. Não era pra estar aqui. Exatamente. Aí, cara, o que acontece? O diagnóstico meu foi o quê? Morte súbita abortada. Eu tava pronto para ter uma morte súbita, que é aquela morte que é repentina. Que foi que teve um jogador de futebol... Então, aquele cara que morreu recente naquele jogo de São Paulo, dentro do Morumbi, ele teve o que eu tive. Só que o que aconteceu? Ele não teve não vou dizer a sorte, mas, né, o que aconteceu com ele de repente foi muito mais fulminante do que o meu, né? Mas ele também teve uma arritmia forte. E o que acontece, cara? Depois que eu tive isso, eu comecei a estudar, comecei a ler. Aí o Dr. Google, né, cara? Sim. E você acha coisas boas no Google, você tem que saber achar. Hoje em dia ainda ficou um pouco mais fácil, porque tem a inteligência artificial que ajuda, né? O buscador do Google, cara, ele vai acabar. Vai ficar a inteligência artificial. Você conversa com uma inteligência artificial. Doideira, né? Eu já vi casos de inteligência artificial que ela chegou para um amigo meu e falou assim,
vamos encerrar a conversa por aqui porque eu não tô conseguindo te ajudar. Que isso? Ela fez Você isso. deu fora do cara. Ela falou isso pra ele. Isso foi recente. Aí, cara, o que aconteceu com esse cara? Ele teve essa arritmia muito forte. E aí, cara, quando a ambulância entrou, eles não conseguiram fazer a reversão. Essa reversão é o quê? É o choque? É a desfibrilação. Caraca. É a desfibrilação, exatamente. Eu já tive, depois que eu coloquei a gente fala marca-passo porque é o nome mais comum que as pessoas vão identificar o que Mas é. é diferente. Mas né? o meu não é marca-passo. O meu é CDI. Cardiodesfibrilador implantado. Eu tenho uma miocardite, que é a inflamação do coração e que ela é uma doença adquirida, não é genética, não é hereditária. Ela provavelmente foi adquirida em razão de uma bactéria ou de um vírus que se alojou dentro do coração. Um resfriado mal curado. Se ventilou até a Covid, mas eu não tive Covid. O Wolf citou alguma coisa disso também. O Wolf também é muito parecido com o meu, né? A gente tem vamos dizer assim, essa semelhança aí, né? Só que o problema dele é um pouco mais, eu acho, talvez seja um pouco diferente, né? Que acho que a dele não tem essa questão da arritmia, eu acho. E não tem essa questão da fibrose. Que a fibrose é um enrijecimento do músculo, né? Sim. E enrijecer o músculo do coração. Isso, consequentemente, atrapalha no batimento. Ele atrapalha com o funcionamento do coração e é um músculo, e aí ele tem arritmia. E aí, cara, eu tenho CDI, que é o cardiodesfibrilador implantado. 2 dias depois eu coloquei, vim pra casa, 60 dias depois eu comecei a fazer. E quando eu fui no médico, para poder emendar aquilo que você estava falando, o médico falou, cara, o que você teve foi realmente morte súbita e posso te pedir uma coisa? Eu falei, por não, doutor. O meu médico é um dos cardiologistas mais renomados da especialidade arritmia. Quem quiser aí, né, dar a dica aí, Bruno Andréa. Quem quiser colocar Bruno Andréa no Google aí vai saber quem é. Maneiro. Ele atende aqui em Teresópolis, no Hospital São José, uma vez por mês. Aí ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Claro, doutor. Você me presta teus exames todos para eu levar, porque isso aqui é um caso que a gente fala e dificilmente a gente vê na prática. Isso que aconteceu contigo. E eu deixei todos os exames com ele. Aí na outra consulta, quando eu voltei, ele me entregou. Ele levou para poder um estudo de caso, para poder apresentar para os alunos dele, porque ele é professor acadêmico, tem curso de pós-graduação. E às vezes eles querem até médicos residentes, médicos que são da área de arritmia, não conseguem ver, às vezes, um caso como esse que aconteceu comigo. Como é que você faz uma leitura, uma análise, uma autoanálise disso que você passou, dessa vida nova que você ganhou? Você atribui isso ao quê, cara? Você tem uma visão mais, tipo, simplesmente aconteceu, é aleatório, você acha que você é grato por ter passado por isso bem? Cara, é claro que a questão da ciência, né, a questão, né, tem tudo, mas pra mim é coisa de Deus. Você tem fé? Tem. Pra mim é coisa de Deus. Eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho a crença em Deus. Não sou uma pessoa religiosa no sentido de frequentar a igreja e tudo. Até que ultimamente eu comecei a participar de um núcleo semanal de encontro onde a gente fala, né, fala sobre Deus, né, fala sobre a palavra dele. A gente se encontra, eu vou com a minha esposa e a gente vai, né? E isso para mim tem sido muito importante ultimamente, né? Principalmente de final do ano passado para cá. Mas realmente é Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa, cara, que eu frequento a igreja, mas não quero que ninguém me veja dentro da igreja. Eu não quero que ninguém precisa saber que eu tô orando, ninguém precisa saber que eu tô ali seguindo Deus. Quem tem que saber é Ele. Eu não tô ali para poder jogar pra galera. É o famoso quando você faz uma boa ação e não quer simplesmente... Eu não quero. Então, cara, pra mim, eu quero simplesmente o quê, cara? Eu quero ser um anônimo dentro da igreja. Porque pra mim o importante é a crença, é a fé. Entendeu? Então, eu não preciso ir na igreja para poder demonstrar e acreditar. Eu preciso ter fé. E aquele momento específico da tua vida te fez mudar algum posicionamento da tua forma de viver?
forma de ver o mundo? Cara... Você entende? Tipo assim, você chegou num ponto ali que vamos falar no bom eu português. botei o pé do lado de lá, né, cara? Eu botei o pé do lado de lá. O médico daqui, o meu cardiologista... Eu acho que tu botou os dois. O meu médico pode ter colocado os dois e aí eu fiquei com a mão pra trás e alguém veio lá e me puxou. Exatamente. Foi isso mesmo, tá? Ele falou pra mim, o meu médico, vou falar o nome dele aqui, não tem problema nenhum, é o Sérgio Garalha. Todo mundo na cidade conhece, excelente médico, cara, muito bom. Meu amigo, inclusive, pessoal. Eu falei assim, Mauro, o que você teve foi uma morte súbita, cara. Você não morreu porque não chegou a tua hora. Porque você deveria ter morrido. Porque é uma parada muito aleatória, né? Você fala assim, cara, por que aconteceu isso comigo? Por que eu... Mas eu não levo mais já pra esse lado, não. Você nunca parou pra pensar? Não, claro. No início foi muito difícil, cara. Eu levantava às vezes 5 horas da manhã e começava a chorar. Mas você tem duas análises. O porquê aconteceu isso comigo e a gratidão de... Eu não faço essa pergunta mais, tá? Claro que a gente fica... No início você fica frustrado. Até porque, cara, os primeiros 60 dias foram muito difíceis. Porque eu não podia fazer nada. Eu não tinha ainda um aval pra poder voltar. Entendeu? Eu não tinha esse aval ainda. E eu fui ter isso depois. Quando o médico me deu o aval, eu cheguei em casa e montei o rolo, andei meia hora. E a sensação? Muito boa. Muito boa. Entendeu? Me deu eu tiro um peso das costas. Então, cara, eu não fiquei naquela assim, por que comigo? Não, cara, é claro, pô, eu pegava às vezes, cara, de manhã quando eu levantava, sempre levantei muito cedo. E aí eu levantava, ia pra cozinha, ficava lá, e eu abria, cara, na época era na pandemia, aí chegava o e-mail do Big Bike. Eu olhei o e-mail do Big Bike. Aí chorava. Aí eu ficava andando pra um lado, andando pro outro. Mas, cara, as coisas foi. Aí, graças a Deus, a família, o trabalho. Eu, cara, com 15 dias eu tava trabalhando. A tua recuperação deve ter sido... Foi muito rápida, muito rápida. Porque aconteceu um sábado, e aí na empresa lá, que é lá na Alterdata, que eu vou falar o nome, tá? Apesar de não te patrocinar, eu só faço questão de dizer, porque é um carinho muito grande da Alterdata por tudo, né? Até porque... Quem sabe um dia ela não vira patrocinadora aqui, exatamente. Então, cara, lá a gente tem lá um momento que a gente conta, né? A gente apresenta os números do departamento para toda a empresa. Uhum. Você bota a tua cara a tapa. Se teus números estão bons ou estão ruins. Não é só numa reunião com o diretor, não. É numa reunião com os presidentes, os diretores e os teus pares. Que são os gerentes dos outros departamentos. Ou você vai mostrar se cumpriu a meta, você vai mostrar se você cumpriu a meta, se não cumpriu, o que você está fazendo, por aí vai. E aí, cara, na segunda-feira era a reunião e eu ia fazer a minha apresentação. E aí a primeira notícia que chegou foi lá de me falando que o que tinha acontecido comigo. Disse que a reunião foi horrível. Porque ninguém esperava. Porque, Mauro teve esse problema. Por quê? Por causa da minha referência como ser humano, atleta amador. E saudável. Saudável, como ser humano, exatamente, como referência de ser humano saudável. E aí, cara, 15 dias depois, 20 dias depois aproximadamente, porque não dava pra fazer todo mundo no mesmo dia, né? Era metade do dia só. E aí fazia 4, 5 gerentes, são vários gerentes, né? Aí quando chegou num outro momento eu já tava em casa, tava tudo direitinho, porque eu fiquei uma semana no hospital, né? Exatamente uma semana. Eu entrei num sábado e saí numa sexta-feira. Eu era todo mundo online naquele momento, porque estava no meio da pandemia. Aí eu peguei o link, né? Entrei. Na hora que eu entrei, todo mundo... Mauro, o que você... Aí, cara, porra, foi uma festa danada. Maneiro. Aí comecei a receber mensagem da galera, ninguém esperava, entendeu? Foi muito bacana, mas eu não levo pro lado assim, cara, por que comigo? Não. Eu consegui absorver, comecei a mudar muito a maneira de enxergar as coisas, principalmente a maneira do esporte. É claro que eu não faço mais competição que queria fazer. Mas, por exemplo, eu mudei o meu conceito de performance. Uma vez eu falei isso com você. Falou. Um dos primeiros podcasts que a gente Eu perguntei isso pro Gustavo. Gustavo, qual é o teu conceito de performance? Ele disse qual era o conceito dele e eu disse qual era o meu. E o meu conceito de performance até o dia 12 de setembro de 2020 era de que a performance era você conseguir um bom resultado e você entregar tudo que você poderia entregar, desde que isso estivesse
conciliado com um bom resultado de pódio. Não adiantava eu entregar tudo que eu tinha que entregar se eu não conseguisse alcançar o pódio. Você teria um critério subjetivo, ou seja, que é você interno, e você tem um critério objetivo, que é você perante aquela coletividade de atletas. Né? Para mim, cara, o importante era o pódio. Sempre foi. Depois que aconteceu isso comigo, o conceito de performance mudou na minha vida. O conceito de performance é você poder fazer o melhor que você pode fazer, entregar o máximo que você puder entregar, independente da posição que você chegue, independente do resultado que você alcance, mas que você conseguiu entregar o que você podia entregar no dia. Então, por exemplo, o treino que a gente fez de sábado, que a gente pegou e fez aquele percurso lá que eu montei, todo, né? Inclusive esse fim de semana, se der, eu tô querendo fazer ele completo, que aí é passar lá pelo Cuiabá, Tancamana, tudo direitinho, que vai dar o que eu quero fazer. Cara, eu fiquei feliz pra caramba. Por quê? Porque eu consegui um bom desempenho no treino. Eu performei bem dentro daquele treino. Pra mim, a performance era na prova. A performance hoje é no treino. A performance hoje é no dia. Eu entreguei tudo? Tô de bem. Não consegui entregar tudo, mas eu consegui entregar aquilo que eu podia. Eu performei bem. Você extraiu tudo que era possível de você. Independente se eu dava bem ou você tava... Entendeu? Então, isso é uma dos ensinamentos que eu tive. E, cara, aí ter foco, ter determinação. Inclusive, até agora, recentemente, cara, eu tenho mudado a minha maneira de enxergar as coisas, um pouco mais de dedicação à palavra de Deus, né, e tudo mais. Tô num momento desse importante pra caramba, pra mim tá sendo muito bom. Você acha, tem um pouco a ver com a análise, não do porquê eu, no sentido de porquê que isso aconteceu comigo, mas o porquê deu ser o escolhido ou ser a pessoa que sobreviveu a isso? Não. Não passou isso por mim. Não tem... Não. Eu acho que a minha situação também, cara, ela chegou nesse ponto também, talvez até por uma negligência minha. Porque eu tive sinais. Entendi. E não tive só um sinal. Talvez se você tivesse... Eu vou te dizer os sinais. Te falei aqui que o Iron Biker de 2019 eu não terminei, passei mal. Você alimentou mal? Não foi. Eu tenho certeza, hoje não é hoje, né? Sim. Mas eu fazendo uma leitura do que aconteceu dentro do Iron Biker de 2019 com o que aconteceu comigo em 12 de setembro de 2020, foi exatamente, naquele dia ali eu tive um episódio de arritmia. Entendi. Só que ela foi revertida naturalmente. E você não foi procurar o que poderia ser aquilo. Talvez. Exato. É porque se não existe, né? Por quê? Porque você vai começando a descobrir quais são os sintomas de você ter um problema sério no coração. É a chamada síncope. O que é síncope? É o desmaio. Eu desmaiei nesse dia. Durante a prova. Entendeu? E aí fica um ensinamento para todo mundo, cara. Em um outro momento. E eu falei dois, né? Teve uma vez que eu estava treinando com o Rafael Dorna. Fazendo um percurso longão. Passei lá pela Serra de Independente. No meio da Serra de Independente, do nada, eu tirei o pé da bicicleta e sentei. Voltei. Aí a gente parou, voltei, eu não ia conseguir chegar, consegui uma carona, Rafael, a gente conseguiu uma carona, entrei dentro do carro, voltei. Parei no posto de Bom Sucesso. Isso foi antes ou depois do acontecimento? Isso foi antes do acontecimento. Por isso que eu tô te falando, tive sinais. Outro sinal. E aí parei lá. Aí fui, quando o Rafael chegou, eu não estava muito bem, aí me levou pro postinho do Bom Sucesso. Eu parei exatamente no posto de gasolina, era ali. Fui pra lá, fui pra dentro da sala. Eu também tive o mesmo problema, também perdi os sentidos e voltei naturalmente também Então, aquilo ali foram 2 episódios de arritmia que eram sinais de que não estava nada bem no meu coração. E aí você não investigou mais a fundo. Não levei isso a sério, entendeu? E fica de alerta. De alerta para todo mundo, que é aquele lance, cara. Se a gente tá falando de um episódio específico do teu coração, mas não é só isso não. Acho que a gente que treina, principalmente a galera que tá começando, né? Começando que eu digo, não é aquele cara que pegou a bicicleta para pedalar a primeira vez, mas o cara que já começa a se empolgar e quer competir, quer tudo, cara, fazer um check-upzinho vale a pena. Uma vez por ano. E ver se tá tudo ok, pô.
Isso pode melhorar até na performance do cara, né? Não no teu conceito de performance, mas no outro conceito. São os exames preparatórios, né, cara? E que aí, e são exames simples, né, cara? Claro que se identificar alguma coisa tem que evoluir. Mas é o quê? É o exame de sangue, né, para ver como é que estão as taxas direitinho, é um eletrocardiograma e um teste de esforço. E quem puder, além do teste de esforço, faz um teste cardiopulmonar, que vai um pouquinho além. Esse eu acho que aí que você tem aqui em Terê, tem? Acho que não. Que aí você consegue ver o teu VO2, né? É. Ó, só para registrar a presença aqui do Pedalando Junto, deu boa noite, caríssimos aqui. Eu sei que é teu amigo aí. O Wildon. Um baita canal, para quem não conhece, duvido, né? Mas para quem não conhece, segue aí que é. Manda um abraço para ele aí. Um abraço, grande Wildon. Te tá. vejo aqui em 7 de abril, hein? Pro nosso evento do Siga da Alterdata, hein? Opa! Aí ele vai vir aqui em Terê? Vai. Ah, então... Pelo menos é a promessa dele. É a promessa dele. Maneiro. Ô Mauro, são 9h30 da noite. Eu queria falar de e-bike, né? A gente tava falando antes de começar a entrar ao vivo aqui. Pô, vamos só passar um pouquinho, cara, pra gente finalizar, mas a e-bike é uma possibilidade. Pô, hoje em dia você meio que tá proibido de competir. A questão não é proibido, né? Não é recomendado porque eu posso ter um evento de arritmia durante uma competição, porque você fica com a adrenalina mais alta, você tem um risco acima. E você acaba também abusando um pouco exatamente. mais. Então a competição hoje em dia ela não faz mais parte do meu dia a dia. Apesar de ter feito uma competição depois que eu coloquei o CDI. Mas foi uma competição que eu fiz que foi para mim como se fosse um fechamento, né? Olha que conexão maneira, né? Foi minha primeira prova depois que eu coloquei minha prova. E eu quis fazer essa prova porque foi uma prova aqui perto da cidade e foi a oportunidade que eu tive de participar de uma prova, os meus netos vendo eu competir. E eu ainda ganhei a prova. Eu cheguei em primeiro lugar na prova. Mesmo com esse problema. Parabéns. Claro que eu tenho vontade de participar outras, mas se eu voltar a participar, não vou dizer que não vou participar, tá? Eu estava até comentando com o Edinho aqui antes da gente comentar, que eu estava vendo que ele fez um pedal com o Gustavo agora recente lá na Serra da Mantiqueira, na região de Itamonte e Itaiandu. E Itaiandu tem uma marca muito grande para mim por conta do Big Bike. Me deu uma vontade muito grande de me inscrever. Fazer uma alusão aqui, o Gustavo do canal Corre Pra Cá, galera, é outro canal de bike que a gente tem aqui em Terê, e ele registrou, acho que a volta dos 80. É isso mesmo. É isso? Então acho que se você jogar lá, canal Corre Pra Cá, volta dos 80, vocês vão achar esse vídeo. Exatamente, lá. Passa pelo Parque Nacional de Itatiaia, vai lá em Itamonte, passa também, né, e o outro dia ele passou por Itaiandu, Passa 4 e também Itamonte. Provavelmente deve ter passado em algum trecho da prova do Big Bike. Então pode ser que eu volte a fazer a prova lá, mas, cara, é uma competição completamente diferente. O resultado para mim nessa prova aí vai ser, como eu falei, não vai importar. Posso chegar e beliscar um pódio para mim, mas eu vou procurar extrair o melhor de mim dentro daquilo que eu posso entregar. E eu sei que hoje eu posso entregar uma performance dentro das condições que eu tenho hoje. Não, eu tenho boa condição física? Tenho. Consigo andar bem? Consigo. Mas sempre, né, dentro de uma, vamos dizer assim, você não quer de uma janela. Muito grande. Não posso. Sim. Não posso. E eu sempre tive um conceito que isso já era um conceito que eu já tinha antes mesmo de ter isso, né, de ter o evento, né, descobrir o que aconteceu e ter colocado o CDI, que é a questão do limite. O limite ele é para ser respeitado. A gente nunca pode ultrapassar o limite. Porque é moda falar em sair da zona de conforto, né? Vamos superar os limites. Nunca faça isso na vida. Pelo menos é o meu conceito. O que você tem que fazer é o seguinte: eu vou elevar o nível do meu limite. Mas o meu limite existe. O meu limite existe. O limite existe. Eu não passe contigo. Nunca. Ah, vamos... Cara, hoje cheguei... Você nunca pode chegar a 101%. Você tem que chegar sempre a 100%. As pessoas têm que entender que sair da zona de conforto não significa ultrapassar aquele limite. Exatamente. Então você pode fazer, se eu estou chegando o tempo todo a 100, naturalmente o meu sarrafo vai fazer com que esses 100 não seja mais aqui. Eles subam 10% e aí vai ser o meu novo 100%. Isso aí. Esse é um conceito que eu tenho e eu, né, não estou aqui para ensinar ninguém, não quero ensinar ninguém. Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, mas é o que eu sempre tive como da minha vida. Eu nunca vou buscar superar os meus limites. Mas elevar
os meus limites. Você está falando que não quer ensinar ninguém, eu me desculpa, Mauro, mas eu acho Não. que assim, as pessoas... Esperto é quem aprende com a experiência dos outros. Tá? Uhum. O cara que acha que sabe tudo, que não tem que aprender nada com ninguém, é um belo do... A gente aprende todo dia. A gente aprende Pois todo é. dia. Então, assim, é muito mais fácil pra gente aprender com os outros do que a gente aprender tomando na cabeça, né? Agora, a e-bike pode ser uma nova oportunidade de você participar de competições de forma mais competitiva. Sei, cara, não sei. A e-bike eu não vejo como uma forma de competição. É um outro esporte completamente. É outro esporte. É uma modalidade do ciclismo, assim como tem mountain bike, como tem, Mas é outra pegada. como tem ciclismo de estrada, como tem BMX e por aí vai. É uma outra modalidade do ciclismo. É completamente diferente. E se engana quem diz que não faz força. Faz, pô. Faz muita força. Mas eu vejo a bicicleta assistida, eu não gosto de falar de elétrica, eu prefiro falar bicicleta assistida, porque a elétrica você pega e faz né? O conceito, inclusive, do Contran de a bicicleta assistida é que porque é assistida por quê? Porque a gente pedala e aí aquilo ali gera uma energia na bateria que você acaba, né, fazendo menos força para poder pedalar se for num plano ou numa subida. Ele só liga o motor se você pedalar. Exatamente. Não tem E ela corta, né? Tem umas que cortam com 20, Acho que é 28. 40. Hoje é 32, mas tem umas que são 40 a e competição tem 45. umas. E depende, tem categoria, eu acho. E tem também as que o nego corta, né? E o nego pega e desbloqueia ela completamente. A gente tem várias Eu pessoas acho que que pela desbloqueiam. resolução do Contran, se você declarar que é para competição, você pode colocar 45. Tenho quase certeza E disso. tem, mas depende também da prova, né? Depende do organizador, né? Sim, O organizador ele pode limitar a 32. pode. Ele tem essa prerrogativa. Então eu vejo a bicicleta assistida não como um esporte de competição, mas eu vejo como uma oportunidade de me levar de longevidade dentro do esporte. Quando eu tiver 70, quando eu tiver 75, quando eu tiver, se Deus quiser, 80 anos, poder pedalar, por exemplo, com os meus netos que vão ter 30. Entendi. Um amigo, cara, né, da minha idade, a gente curtir o rolê, entendeu? Então eu vejo a e-bike, bike assistida, nesse aspecto. Pegada. Exatamente, e não na competição. Até porque, cara, a gente vai ficando mais antigo e mais experiente, e a nossa expectativa é outra, né, cara? Nossa expectativa é completamente diferente, né? Se você pudesse, não é que você não possa, tá? Eu sei que é uma escolha tua por precaução, né? Mas se você pudesse hoje competir uma última prova, qual seria a prova que você escolheria? Só essa, só pode uma. Big Bike. Big Bike. Big Bike é etapa de Taiandu. Na ponta da língua. Sem pestanejar. O lugar é muito bacana, a cidade é muito acolhedora, conheço, né, cada pedaço do percurso. E se tivesse que escolher o percurso de Taiandu, o tradicional, que é sempre repetido. São quantos km não? A categoria esporte são 60 e... Vamos arredondar para 65. Com 1.300 de altimetria. Bastante. Bom, para a gente finalizar, aquela tradicional mensagem no final aí para quem acompanhou a gente até agora. E deixo o microfone contigo para você agora falar não comigo, mas com a galera de casa. Depois disso tudo que a gente falou, principalmente dessa nova vida, que você tem 2 datas de aniversário agora, pelo menos eu penso dessa forma. Eu fiz agora 4, né? Os 4 anos. Eu costumo... Eu falo que eu tenho 56 mais 4. Então, depois disso tudo e dessa conversa toda que a gente teve hoje aqui, cara, espero que eu tenha conseguido, aliás, guardar em um vídeo um pouco a tua história, que é bem bacana. Mas, cara, deixa uma mensagem pro pessoal que chegou até aqui agora. E eu vou ficar quietinho aqui. Nada ouvindo. que isso, cara. Mineiro, mais uma vez, cara, obrigado por abrir as portas aqui pra mim. Eu me sinto em casa aqui, tá? Realmente eu sinto um orgulho muito, muito grande de ter te ajudado a iniciar o projeto. E não estou aqui mais, mas eu me sinto em casa realmente. Aqui eu me sinto muito à vontade.
Cara, o bate-papo foi muito bom. A gente podia continuar aqui mais 2 horas, que ia ter história pra gente poder contar, né? Mas ia acabar ficando muito repetitivo e a galera não ia aguentar ficar aqui a gente ouvindo a gente poder falar durante esse período todo. Cara, e a mensagem cara, acho que não... Só agradecimento só, né, cara, de estar aqui, de ter vários amigos, de voltar a ter de ter conseguido voltar a pedalar, de ter família, de acreditar em Deus, de ter gente boas do teu lado. Acho que hoje não tem uma mensagem de agradecimento, não. Acho que se eu tiver que agradecer hoje é pela vida, né, e de poder estar aqui, compartilhar esse momento com você e ter guardado isso, e um dia poder abrir o YouTube e poder mostrar isso para os meus netos. Acho que é só isso. Maneiro. Galera, olha só, eu já penso assim, ó. Que a gente aprende com a conversa de hoje aqui é o seguinte: a vida a gente só tem uma, né? Em 2 sentidos. Aproveitar o máximo que a gente puder, mas também tomar cuidado, que a gente só tem uma. Então, pô, a gente quer fazer força, a gente quer treinar, a gente quer ser o melhor, a gente quer se superar, mas vamos ter um pouquinho de noção e vamos buscar o acompanhamento e ficar de olho nisso. Eu acho importante pra caramba. Quem sabe um dia até ver se eu consigo trazer um cardiologista, alguém aqui pra gente trocar uma ideia e falar mais tecnicamente sobre as dificuldades, né? O que um atleta deve ficar esperto. Então eu acho que fica isso. E Mauro, bom, Giovanni Muniz aqui, ó, que experiência de vida, ligado ao esporte, aprendi muito com os conselhos. Que Deus te abençoe muito. Então acho que com essa palavra final aí, tem mais alguma coisa? Se eu tivesse que falar alguma coisa aqui em relação a alguma mensagem, né, já que você falou aí, né, cara, né, de vida e tudo, que, né, eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com o fim, né, de alcançar lá, né, de chegar no final, né, chegar na linha de chegada. E esquece do processo, esquece do caminho. Né, então, se tiver que deixar alguma coisa pra galera que tá ouvindo aí, apesar de ser uma coisa que o nego fala direto o tempo todo na internet, é o quê? Cara, curto o caminho, curto o processo. Até porque e trazendo um paralelo ao que eu sempre fiz na vida como um atleta, cara, eu sempre gostei muito mais de treinar do que de competir. É verdade. Porque o processo é bacana, a evolução você tem ali. Claro, cara, nada se compara a você chegar e você conseguir vencer uma prova. Mas, cara, aí depois você vence, você olha o processo todo que você passou, é bacana demais. O processo é legal. Então, eu hoje sinto isso. Até porque, na hora que eu saio, quando tem uma semana de treino boa, cara, quando eu vou pedalar no sábado, é outra coisa. Aí tu tem a pegada, né, da que tu vê assim, de tudo que você fez durante a semana, né? Evoluir. Eu me senti assim sábado. Eu me senti sábado, assim, quando a gente tava fazendo o rolê lá, que a gente, né, começou você. Foi um pedal bem bacana aqui. Eu me senti, eu evoluí. Legal. Porque eu já tinha feito aquele pedal ali há 15 dias atrás. E eu não fui na mesma tocada, na mesma performance que eu tava naquele dia ali. E e fui de boa. Entendeu? Mas é isso. Ah, maneiro. E eu só queria completar o que você falou, né, para curtir o caminho, porque na competição da vida a chegada... Exatamente. Por isso que eu tô falando. A chegada não é... Cara, todo mundo sabe qual é. Não, pode até ter, cara. Não, eu tô falando na vida... aqui, mas exatamente. Na vida que a gente tem aqui, na Terra, digamos assim. Entendeu? Então, exatamente. Deu pra entender o recado, né? Exatamente. A chegada a gente sabe qual é, cara. A gente vai cruzar essa linha de chegada. Todo mundo. É a única certeza que tem na vida. É a única certeza que a gente tem na vida. A gente não tem certeza que vai nascer. Mas morrer vai. Então a chegada é inevitável. Mauro, cara, de novo aperto de mão, porque merece. Valeu. Finalizar aqui. E brigadão. Galera, eu espero realmente que vocês tenham curtido esse episódio, porque eu curti bastante. E, bom, até a próxima. Uma boa noite e vem na roda. Chega, né?